Iniciando mais um Desbrava Podcast, onde eu tô aqui com o Alessio, ele que é atleta de vários esportes aí, atleta híbrido, sei que gosta muito de musculação também, e fiz o convite para a gente falar primeiramente da corrida, né, que a gente fez em Rio Verde. Eu participei também, fiz os 10 km lá, e o Alex fez 21 km, teve um resultado muito legal lá, né? Era o seu objetivo, conseguiu fazer sub 2, né? Fez a prova de 21 km em menos de 2 horas. Aí eu chamei o Alex aqui para a gente bater um papo, para entender um pouco como é que foi a trajetória dele na corrida, como é que ele começou a correr, né? Inclusive já fica aqui a pergunta, né? Da onde surgiu essa vontade de correr? Você já corre há muito tempo? Começou junto com a musculação? Como é que foi? Primeiramente, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer bater um papo aqui sobre tudo isso com você. A gente já adiantou algumas coisas aqui enquanto as câmeras estavam ligadas e Sim. bora lá, bora conversar sobre essa corrida, essa meia maratona, esses 21 km, que foi realmente, para mim, foi uma satisfação muito boa, cara. É um sonho realizado, assim, por diversos motivos, e aí eu vou falar um pouco sobre isso. Mas a corrida, então, vamos dizer, iniciou mais por uma consequência da musculação. Tudo começou foi com a musculação. Meu filho vai fazer 4 anos agora, né? Em dezembro. Um pouquinho antes dele nascer, minha esposa estava gestante. A primeira coisa que mudou na gestação da minha esposa, assim, em mim, foi o senso de segurança. Hum. E aí, com isso, eu procurei o mundo de arma. Foi quando eu virei CAC. Eu já cresci numa família que tem acesso às armas, enfim, cresci nesse meio, mas assim, nunca tinha despertado isso em mim. Então, Uhum. quando minha esposa estava gestante, o primeiro senso de pai, assim, que despertou em mim foi arma. E Uhum. logo em seguida, eu tava gordo, estava sedentário. Vamos dizer assim, eu não era um obeso, não era isso que eu era, mas eu era gordo e sedentário. Tipo assim, eu já vinha de 4 anos aí sem fazer nada. Então você tá gordão. Eu tava ali com meus 26, 27% de gordura, Sim. percentual de gordura. E aí, nesse meio tempo, meu sogro veio e me deu um par de tênis. E eu sou dono de loja de tênis. Sim. E aí, tipo assim, aquilo ali eu entendi o recado que ele quis me dar. Caramba. Aí, nisso aí, eu comecei a falar, cara, não, realmente eu tô indo por um caminho que não vai ser bom. E tá bom. Meu filho nasceu. Meu filho nasceu com 5, 6 meses que ele nasceu, veio o meu segundo despertar. Eu falei de armas só Sim. para fazer uma referência. Esse foi Sim. meu primeiro. O meu segundo despertar foi depois disso, com 6 meses mais ou menos. Falei, cara, eu vou ser o exemplo do meu filho. Eu ainda sou o super-herói do meu filho. Não tem como eu ser o super-herói do meu filho gordo, sedentário. Como é que daqui a pouco ele tá com 3, 4 anos, que é a idade que ele tá hoje, como é que eu vou sair para andar de bicicleta com ele? Como é que eu vou pegar meu filho no colo? Como é que eu vou brincar? Como é que eu vou agachar, subir, Sim. levantar? Esses dias eu vi um Reels interessante sobre isso, assim, falando assim, você vai ser, quer dizer, os seus filhos vão refletir aquilo que o seu estilo de Seus vida, os seus hábitos. hábitos, Sim, isso te preocupa ou te deixa feliz, assim? sim, sim. Você não é pai ainda, né? Não, ainda não. Cara, a partir do momento que você se torna pai, principalmente essa fase que eu estou vivendo agora, que é quando seu filho é novo, porque eu acredito que ali, quando ele tiver com seus 14, 16 anos, Uhum. eu já não vou ser mais o ídolo dele, porque aí ele já está naquela fase com vários Outras coleguinhas, referências. É. aí ele já tem outro mundo para ele despertar. Só que agora eu sou a referência do meu filho. Uhum. Agora meu filho me imita. Então, tipo assim, ele foi agora esses dias na Village Sports, pegou os halterzinhos e começou, opa, vai, tô malhando. Então, tipo assim, Sim. falando sobre os hábitos, é isso. Então, ele é agora uma fotocópia daquilo que eu estou vivendo e Sim. mostrando para ele. E o que ele tá tendo agora, ele vai levar pro resto da vida. Claro, claro. Você imprime, ele está imprimindo as coisas dentro dele agora, sabe? Uhum. Ele é um livro em branco. Agora que você começa a escrever as coisas, porque daqui, quando ele tiver com seus 16, 17 anos, 15, quero ver aquela fase rebelde de todo jovem que está
faz parte, tá tudo certo. Sim. Mas quando ela passa, ou até mesmo durante ela, Aham. aonde é que você vai buscar no seu livro que você escreveu? É nessa fase, Sim, entendeu? Então, verdade. agora que eu tenho que estar presente, é agora que eu tenho que ser referência, é agora que as coisas vão se moldar. Meu sogro tem uma frase que é muito bacana, que ele fala, que ele me falou, né? Alessia, é nessa fase que você ganha ou perde o seu filho. Porque quando chegar lá, não adianta mais você correr atrás. Às vezes adianta, mas assim, a energia que você vai gastar é muito maior. Então, Sim. compensa muito mais eu gastar minha energia agora, até os 11, 12 anos do meu filho, porque depois que vem essa fase complicada, ele passa, entendeu? E aí aquilo que eu plantei, eu vou colher dessa criação próxima do meu filho. Mas enfim, quando veio ali nos 6, 7 meses dele, que me veio essa, cara, e aí, eu vou dar conta de brincar, correr com meu filho, gordo desse jeito, como é que exemplo que é que eu vou passar pro meu filho, enfim. E aí veio meu sogro, me deu um par de tênis, eu falei, entendi o recado. Falei, beleza, eu preciso de entrar pra academia. Seu sogro é um cara que tem Meu sogro meu sogro ele tem quase 60 anos, acho que 57, 58. Ativo pra caramba. Meu sogro Legal, acorda 4h30, 5 horas da manhã, legal. corre e ele vai na academia. Tipo Tava assim, preocupado com o dentinho. tava preocupado. Ele é o que puxa todo mundo, sabe? Se você Legal. sentar aqui e ele vê que você tá acima do peso pra qualquer coisa, ele dá um jeito. Ele é bem educado, assim, ele não vai te falar nada, mas ele dá um jeito de, tipo assim, então, hoje eu corri tantos quilômetros, você corre, você faz alguma coisa, entendeu? Aham. Sutilmente ele te Sim. pergunta, ele mostra que isso faz bem e tal, ele é Massa, muito cara. ativo. Beleza. Aí comecei na academia. Uhum. E eu acho isso interessante, porque eu odiava academia, odiava, era uma coisa que pra mim. E tudo começou assim, e pra mim ainda foi mais difícil porque eu escolhi, acho que, o pior horário pra fazer. O horário que eu tenho tempo, que é ideal que eu malho, vamos dizer, é no horário de almoço. Só que como Aham. que era antes? Antes eu malhava após o almoço. Então Certo. eu ia, tipo assim, 1h15 pra academia. Depois, e eu sempre comi muito, ainda mais naquela época que eu tava gordão, sedentário, eu continuava comendo muito. Cara, isso aí eu ia pra academia, 1h15, 1h20, sol de rachar, barriga cheia e eu na academia. Aquilo ali, pra mim, acho que foi uma prova de fogo, sabe? Aham. E foi os 8 meses, vamos dizer, que foi muito ruim. Até que um dia um primo meu, que estava querendo iniciar a musculação, falou, cara, você já foi antes do almoço? Tipo, umas 11h30, 11h40? Falei, não, mas não vai dar e tal. Já acostumei, já tô há 8 meses aqui, não vamos mudar não. Ele falou, não, vamos só um dia. Eu fui. Quando eu fui, falei, não, isso aqui é vida. Eu tava malhando de barriga vazia agora, e chegava em casa, tomava banho, para depois ir para, vamos dizer, para a segunda etapa do serviço, já dava uma renovada. Então, assim, foi excelente para mim quando eu fiz essa mudança. E aí, a partir de então, eu lembro, foi 8 meses de achando a academia muito ruim. A partir de então, E nesses ficou 8 meses, porque ótimo. 8 meses não é pouco tempo. Não, é muito tempo. E nesses 8 meses, o que te segurava lá, assim? O que você não parou? Porque eu mesmo, eu comecei umas 2 vezes, assim, né, a fazer musculação, também nunca gostei, nunca tive referência, assim, de musculação, mas achava que tinha que fazer, às vezes, em algum momento, começava ali, fazia um mês e Uhum. parava. 2 vezes que eu fiz isso. Não, vou te Que, falar. Eu já tive a capacidade, não só eu, como eu acredito que várias pessoas que vão ouvir aqui, e eu não, de pagar trimestral e 2 vezes e depois nunca mais vi. Você pagar um mês e ir 1 ou 2 vezes e depois nunca mais vi. Então, tipo assim, ao longo da minha vida, nesses 4 anos que eu falei que eu tava paradão de tudo, Uhum. sedentário mesmo, e mesmo antes, quando eu era um cara ativo, vamos dizer, de jogar bola, de vou correr de vez em quando, alguma coisa assim, mesmo antes, academia, eu sempre foi difícil. Então, essa pergunta, eu acho ela relevante. Então, beleza, Alessio. Então, o que que te fez segurar lá? Sim. Foi o propósito de ser a referência do meu filho e de que eu tinha que conseguir ter saúde para o meu filho. Então, isso foi o meu propósito. Tipo assim, cara, acabou. Não, eu pus na minha cabeça, isso aqui tem que ser para sempre, porque é para sempre. Musculação, a corrida para mim não necessariamente é uma coisa que é para sempre. O jiu-jitsu, que eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, também não é algo que eu faço assim, é para sempre. Isso não está definido na minha cabeça, mas a Sim. musculação ela está definida, ela Sim. é para sempre. Por quê?
Primeiro que musculação, depois que você começa, que você entende desse mundo de esporte, você já entende que musculação é a base para qualquer coisa. Sim. Se é para correr, você precisa de musculação. Se é para natação, você precisa de musculação. Para qualquer atividade física, musculação é importante. Musculação não é para ficar forte, não é para ficar definido, não é para criar Pode músculo. ser. Pode ser tudo isso, mas eu Sim. quero dizer, ela não é para isso. Sim. A musculação, qual que é a função da musculação na minha cabeça? É saúde, cara. Sim. Musculação é saúde. É depósito de você fazer uma poupança de músculo ali, cara. Justamente, é isso, é isso. Saúde total. Isso é saúde. Uhum. Beleza, então isso foi o que me fez ficar lá esses 8 meses sofrendo, entendeu? Aí depois que eu mudei de horário, que ficou bom, já deixou de ser sofrimento. Virou hábito, ficou gostoso. Tipo assim, vou lá, não é que. Hoje eu me divirto, hoje, na verdade, quando eu não vou, eu acho ruim. Igual, Sim. hoje eu não fui, por conta da correria do dia e do Sim. trabalho. Eu Eu não vi nos vivo seus stories, disso. você fez uma viagem, você teve Foi. que deslocar, né? Então eu não consegui Uhum. fazer a atividade física. É ruim, sabe? Sim. Nos dias, por exemplo, que antecedeu a corrida em Rio Verde, que eu diminuí bem a quantidade de. A gente vai falar um pouco sobre isso, eu diminuí Uhum. bem a quantidade e tudo. Teve dia que me deu dor de cabeça. E eu saí, eu entendi, tipo, meu corpo. Tipo assim, não, cara, eu tô aqui, eu tô precisando de gastar energia. Aí eu falei, não, no outro dia eu vou correr. No outro dia eu saí pra correr e zerou, só me deu dor de cabeça, entendeu? Então, beleza. Então, a minha trajetória começou na musculação desse jeito. E a partir do momento que eu entendi que, beleza, eu estava fazendo academia, aí vamos falar, eu não vou te falar precisar datas, porque eu realmente não sei certinho, mas vamos falar, depois de um ano já Uhum. de academia, eu também percebi que eu não estava emagrecendo. Uhum. Meu corpo mudou, eu percebia isso, que, tipo assim, eu não estava, vamos dizer, meus braços tava firme, vamos Sim. dizer assim, e eu já continuava gordo. Eu tinha barriga, não tava, vamos dizer, se eu tinha 26, 27 naquela época, de percentual de gordura, eu devo ter baixado para 23. Certo. Continuava gordo. Uhum. Aí eu falei, não, beleza, então agora eu preciso de entender qual que é o meu próximo passo. Aí nesse próximo passo, foi quando eu fui no nutricionista, eu falei, não, Certo. Hoje, vamos ver a alimentação. Beleza. Fui na alimentação, me passou todas as coisas, entrei na alimentação, e aí mudou muito. A alimentação nessa parte, ela é o que eu acho que na parte estética, é a que dá o efeito, eu acho que mais rápido. Porque entrou em déficit calórico, você emagrece. Perfeito. Acabou, entendeu? Uhum. Então não tem segredo. Você só Sim. precisa de entrar em déficit calórico. Depois que você entra em déficit calórico, você vai emagrecer. Ah. Inclusive, se você não fizer atividade física, se você tiver em déficit calórico, você vai emagrecer. Isso é uma coisa que muita gente não entende, né? Não entende, não sabe. Mas aí, claro, aí pra você emagrecer com qualidade, pra você manter músculo, tal, aí você tem que fazer atividade física, mas Sim. beleza. Então quando eu fui, aí beleza. Aí quando eu mexi na alimentação, eu vi o resultado rápido. Tá bom. Aí o que eu entendi, que aí é uma frase que eu até uso muito no meu Instagram. Beleza, Alex, mas eu gosto muito de comer. Eu gosto muito de. Como eu não sou um atleta, vamos dizer, eu não vivo disso, eu Sim. trabalho, eu tenho outras coisas, eu encaixo isso dentro da minha rotina, igual hoje eu não consegui nem ir na academia, nem correr, nem no Gil. Então, beleza, eu tenho minhas contas para pagar e eu vivo de outro jeito, eu sou empresário, tenho empresa para tocar. Perfeito. Tá bom. Mas eu gosto de comer, eu gosto de ir num churrasco, igual ontem meu primo, lá na minha mãe, fez um risoto. Eu gosto de ir comer um petisco e tá tudo certo. Ele usou uma frase: quem gasta mais, come mais. Sim. E aí entra na conta do déficit calórico, que assim, isso fez muito sentido para mim. Eu falei, não, beleza, então se eu quiser comer, você me servir aqui um caminhão de coisa, eu tenho que gastar mais e beleza. Aí foi quando eu falei, academia tem um limite, porque você não vai ficar lá 3 horas puxando peso. Sim. Aonde é que você entra a outra coisa? É o cardio. Querendo ou não, gasta menos calorias do que comparado com cardio. No mesmo, Claro, não, muito muito menos. menos. Até porque são funções diferentes, que era o que nós Sim. estávamos falando. Academia é a base, que você vai criar músculo, Sim. que vai ter uma pancada de boas coisas. Sim. Aí falei, não, então beleza, agora é a hora de entrar o cardio para eu poder comer mais e eu comer tranquilo, continuar em déficit calórico, continuar emagrecendo, continuar, vamos dizer, tá num shape melhor. É isso. Foi quando eu comecei a fazer a famosa, que eu também brinco, caminhada de idoso.
cardiozinho de idoso. Cara, todos os dias eu saía para caminhar. 30 minutinhos, 20 minutinhos, a depender da correria, 15. Eu só não deixava de caminhar todos os dias, sábado, domingo, feriado. Então eu ia na musculação 3 a 4 vezes na semana e saía para caminhar todos os dias. Final de semana, domingo. Cara, eu combinei essas duas coisas, a academia e o cardiozinho de idoso, e eu conseguia comer muito bem, manter um corpo bacana e beleza, eu tava, tipo assim, super satisfeito, sabe? Sim. Aí, agora eu vou chegar na parte da corrida. Aí meu cunhado me deu um livro e, inclusive, eu trouxe ele para você. Eu sei que Opa. você gosta bastante de ler. Eu lembro até que você tinha eu não sei se você tem ainda um grupo de leitura, não sei. Sim, Eu a lembro que gente, você tinha, que sim, vocês tinham um grupo, vocês ficavam sim, resumindo livros e tal. sim. Às vezes você já até leu esse livro, que você Ó, gosta muito de ler. obrigado, cara. Mas de qualquer jeito, tá aí o presente. Eu vou me arriscar até chutar. Bom, seria. Vai ficar feio se eu errar, né? Mas Não, arrisca, ué. Não custa será que é nada. David Goggins? Não, o David Não é. Goggins foi o que me fez ter uma mentalidade de corrida. Esse foi o Ó, que me então, tá dentro tá aí. dentro, não tá dentro. Mas esse livro aí, Ah, sim. você já leu? Cara, eu escutei ele recentemente, o audiobook. Ah, bacana. Mas legal demais, tá Então valendo. agora você tem ele fisicamente pra você Sim, poder riscar. sim, eu vou revisá-lo. O meu cunhado, Falando para quem não viu aí, ó, mostrando aqui na câmera também, esse é o Outlive, a arte e a ciência de viver mais e melhor. Inclusive, a gente falou aqui, já tava falando de depósito de músculos e tudo mais, tudo isso aqui tá aí dentro. tá aqui dentro. Tudo aí tá aí dentro. Muito E legal. nesse livro, quem me deu ele foi meu cunhado, Fernando. E aí, quando ele me deu, eu comecei a ler. Outra coisa, eu não tinha o hábito de leitura, e esse foi o primeiro livro que eu já estava, vamos dizer, empolgado nisso, né? De Sim, musculação, cardio e tal, e coisa, caminhadinha de idoso. Aí, beleza, comecei a ler esse livro. E na leitura desse livro, ele fala sobre. Eu vi que eu estava muito bem, assim, nas coisas que eu estava fazendo, eu estava muito em cima do que ele falava. legal. Mas tinha algo que eu não tinha. Na rotina de exercício, ele recomenda para você ter ele chama de health span, que é uma qualidade de vida enquanto você é vivo. Sim, Porque você viver viver muito não e significa. morrer rápido. Porque se você viver até os 90 anos, mas dos 70 aos 90 você viver em cima de uma cama, isso não significa que você viveu muito. Sim, E o health span que ele cita é você viver com qualidade o maior tempo possível que você tiver vida. Então, sim, por exemplo, se eu viver 80 anos, mas até os 78, por exemplo, eu consegui carregar meus netos, brincar, subir, levantar, carregar coisa, eu vivi muito bem. sim, Ao contrário da pessoa que viveu até os 90, mas viveu em cima da cama. sim, Entendeu? Então, perfeito. é o que ele cita. E aí, o que, que me faltava dentro disso? Ele fala de exercício de alta intensidade, Uhum. que é importante você adicionar na sua rotina de exercício. A caminhada é super top, eu nem sabia disso. Eu Sim, fazia, era sem saber que a zona 2, a caminhadinha na zona 2, que é o cardiozinho de idoso, ela é fodida, ela queima gordura, ela tem uma série de benefícios. E eu fazia resistência, sem né? saber, sabe? Sim. Só que ele Mas tem o fala, VO2. só que ele fala do VO2 máximo, da Aham. importância de você ter um exercício de alta intensidade. Sim, E aí eu falei, cara, não tenho. Aí foi quando eu falei, beleza, então uma vez na semana eu vou começar a fazer uma corridinha. E foi assim que a corrida entrou na minha vida. legal. Uma vez na semana eu corria. Como eu já estava fazendo uma atividadezinha física, eu não comecei correndo pouquinho. Então, porque tem gente que não consegue correr. E aí Sim. tem maneiras da pessoa começar a correr igual. Tem um amigo meu agora que ele está fazendo a prova, está treinando para fazer aquela prova de TAF, que fala? Sim, sim. Tá treinando pro TAF. Pra militar, sim, Militar, sim. ele é policial penal. Certo. E aí ele tá treinando pro TAF. Eu até tava dando uma dica pra ele. Cara, corrida, você não vai correr todas as suas corridas dando o seu máximo, senão daqui a pouco você deu uma canelite e você quebra, Sim. entendeu? Então tem gente que não dá conta nem de correr. Então ele vai correr lá, a prova dele é simples, ele precisa de fazer, acho que é 2,5 km, 200, 2,400, abaixo de 12 minutos. Vai dar um pace de 6. Abaixo Nossa, ele tem que correr de 6 ali. Só que é muito tranquilo. curto para quem Sim, corre. A gente sabe que
Tipo assim, é difícil você correr 5,37 igual eu corri, 21 quilômetros. Sim, Mas para quem tem uma condição assim, velho, 2 quilômetros abaixo de 6 é tranquilo. sim, Só que tem gente que não consegue. Então, o que sim. que é o indicado? É se ele vai, caminha, corre 1 quilômetro, caminha 1 quilômetro. Corre. Falei errado, perdão. Você vai começar agora na prática de corrida. Você vai correr 1 minuto, caminhar 1 minuto. Uhum, Correr 1 minuto, caminhar 1 minuto. No próximo vez, você vai correr 2 minutos, caminha 1 minuto. sim. Correr 2 minutos, caminha 1 minuto. Depois, corre 3 minutos, caminha 1 minuto, corre 3. E você vai Sim. fazendo isso, daqui a pouco você ainda tá conseguindo correr sem Sabe parar. onde que eu tô fazendo isso, inclusive? Tô Hum. fazendo isso na natação. Olha aí. Por causa do triatlo, eu não nadava, eu Tudo é tô assim, fazendo cara. isso. Tudo é assim. Eu faço tiros ali. Agora eu comecei a conseguir atravessar a piscina, porque na natação eu tenho dificuldade ainda de manter o corpo reto ali na água e tudo Uhum. mais. A parte muscular, a coordenação, a Certo. respiração e tudo mais. Aí agora então é desse jeito, acho que na corrida também. O pessoal não consegue começar Não, é assim. exatamente assim. Eu falo que tudo, qualquer coisa que você for fazer na sua vida, é degrau por degrau, Ah, sabe? Então, voltando aí, eu já conseguia sim. correr um pouco mais. Então, um pouco mais, quero dizer assim, eu corria 4 quilômetros, 3 quilômetros, 5 quilômetros, mas eu correndo. Num pacing devagar, e pace não importa, cara. Pace importa depois que você É, quer subir nível. Mas vamos dizer, você precisa de correr, você precisa de movimentar. Nós precisamos para ter saúde, é de movimentar. Não importa pace, não importa. Você tem que conseguir levantar do sofá, tirar a bunda do sofá e colocar o corpo para movimentar. É sim, isso. O que a gente precisa é disso. sim. Esses indicadores são bons para você avaliar a performance, mas Ah, saúde é levantar a bunda do sofá e ir para a pista, correr, sim. sabe? Então, beleza. Onde eu tava? É, assim, você tava falando como é que você chegou, Ah, começou na corrida. como eu comecei a corrida. Aí eu comecei nesses 3, 5 quilômetros. Foi o que eu comecei a fazer para entrar no exercício de alta Sim. intensidade. Então, minha vida na corrida começou desse jeito. Jiu-jitsu, aonde o jiu-jitsu entrou nisso? Já estava fazendo atividade física, já estava. Ixi, o jiu-jitsu então veio depois. Veio depois, veio depois. Caramba, eu jurava que você já praticava o jiu-jitsu bem antes. Não, não, sou faixa branca ainda, eu sou bem, Caramba, sou bem iniciante mesmo no jiu-jitsu. agora eu fiquei curioso. Eu tenho um primo chamado João Pedro, Sim, que foi meu colega. foi seu colega, justamente, ele é faixa azul, um brabíssimo faixa azul lá da Ó. GB. E ele sempre me falou, cara, faz jiu-jitsu é bom, você vai gostar. E eu, naquele preconceito, se lá rolar com homem, ficar abraçando, Essa parte. não vai rolar não. Eu já pensei várias vezes, inclusive. Mas quando não, eu chego nessa parte, eu falo, cara, não rola, isso aí não dá, não é dá. duas coisas, é rolar com o homem e os machucados. Essa parte daí ela é meio inevitável. Essa aí não tem muito o que fazer, não. E nem rolar com homem, é inevitável também. Se você for, você vai rolar com homem, tem como. Mas eu tô ligado que assim é muito massa, né? É um xadrez, né? Não. Jiu-jitsu é fenomenal. Gente. E aí ele me convidava. E eu tinha um outro preconceito. Eu falava pra ele, João Pedro, mas numa luta, a última coisa que eu quero, eu acho que é me abraçar com o cara. Tipo assim, se eu precisar de realmente me defender, eu quero conseguir estar longe, eu não quero ir embolar com essa pessoa. Isso era um segundo preconceito. E eu falava pra ele. Então, pra mim, eu acho que o jiu-jitsu não é efetivo. Se precisar disso, se for eu contra 2, contra 3, eu vou rolar no chão, eu vou levar chute de tudo. Então eu tinha muitos preconceitos. Eu falei, não vou. Tá bom. Isso foi meu primeiro bloqueio. E ele sempre martelando, cara. E ele sempre tinha 1 milhão de argumentos, e pra mim não fazia sentido nada do que ele falava, mas é porque ele já estava lá, E ele ele estava falava, inserido. assim, vocês discutiram muito assim nessa parte, pensando até em defesa pessoal, assim. Tudo, assim. E ele me insistia, cara, você precisa, você vai fazer, é bom e tal, tá. Mas, Beleza. E isso foi passando, até que entrou nessa fase de que eu estava fazendo as atividades físicas, e nessa insistência, eu falei, não, beleza, eu vou lá. E aonde foi a primeira coisa que quebrou assim na minha cabeça? É porque todo lutador de UFC, toda vez, e eu gosto, sempre gostei de luta, isso aí eu sempre sim. gostei, só que eu não queria eu fazer, mas eu sempre gostei. UFC,
Na época que o Popó lutava, eu e meu pai acordava de madrugada para nós ficar assistindo. Então, a gente tem essa história. Eu sempre gostei de luta. Sim. Aonde começou a quebrar, e foi uma das vezes que ele usou de argumento, e aquilo entrou na minha mente e de vez em quando ela martelava. É que em toda luta de MMA, o cara que não tem jiu-jitsu, ele é altamente dominado, sabe? Se Sim. você assistir o UFC, o cara que ele só é bom em pé, quando ele pega um cara de jiu-jitsu, cara, ele é moído. Tem como, Sim. sabe? O jiu-jitsu ele é muito efetivo contra qualquer outra luta. Sim. E aí, beleza. Então, isso. Aí eu assistia sempre com meu pai e eu, tipo, cara, realmente. Tá bom, vou lá. Vou lá conhecer, eu vou começar. E É contra fatos no no argumento, né? argumento, sabe? E aí aquilo lá ficou e beleza, vamos começar. E entrei no jiu-jitsu. E o jiu-jitsu, ele é muito mais do que uma simples luta. Ele é muito mais do que uma simples defesa pessoal. O jiu-jitsu ele tem uma filosofia diferente, por exemplo, que eu vou te dar, de boxe, de Uhum. Muay Thai, porque você chega no tatame, tem muito respeito, tem Uhum. muita hierarquia, tem muita disciplina. Sim. Então, quando eu entrei naquele universo e eu vi aquilo ali, começou a bater com muita coisa que eu estava passando, que eu Uhum. passei muito recente, vamos dizer, eu tive que ter muita disciplina Uhum. para conseguir mudar uma vida que eu tinha de sedentarismo para ser ativo, porque foi assim que tem que ser assim, né, esse processo. Aí você vê a hierarquia, o respeito que tem, Sim. e aí vamos nos preconceitos que eu tinha. Cara, quando você tá lutando, literalmente com alguém ali no tatame, a última coisa que você pensa é se você tá rolando ou não. Se o cara tá encostado no Aham. seu ou não. E isso tudo nem passa no seu cabeça, porque a Sim. última coisa que você tá Imagino. tentando é se defender o tempo inteiro ali. Sim. E aonde que foi que o jiu-jitsu, assim, eu falo que ele mudou minha vida. Eu sempre fui, desde criança, um cara cagão, medroso. Minha mãe me ensinou, assim, correr de briga, que eu não devia. Tipo assim, eu via briga, eu corria. Se a briga estava aqui, eu corria para lá. E não estou dizendo que isso mudou, que tem que mudar, não é isso. Mas Sim. assim, eu sempre fui cagão. Sempre fui medroso mesmo. Sim. É, e aí, no jiu-jitsu, diferente, por exemplo, de um boxe, que você vai lá, você nunca vai poder dar o seu melhor soco, o seu maior soco, porque eu Sim. acho que no dia a dia você acaba podendo machucar outra pessoa. Sim. No jiu-jitsu, você pode dar o seu melhor. Por quê? Justo. Você deu 3 tapinhas, acabou, é submissão. Você deu 3 tapinhas, acabou. Então, todas as vezes que você vai rolar ali, você pode dar seu melhor. Sim. E Interessante. outra coisa, Nunca tinha pensado por esse lado. o tatame, ele não mente, cara. Você pode ser o cara bilionário, como é o dono do Facebook, É, o Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Começou a fazer jiu-jitsu, um cara que é Aham. bilionário. Faixa azul agora, eu acho. Ele foi para a Rússia, mas eu acho que ele é azul. Esses dias ele postou, se você viu no Face, no feed dele, tá lá no Instagram. Ele todo arrebentado, olhão roxo, todo arrebentado Verdade. do jiu-jitsu, do kimono ralar a cara da pessoa. O Sim. que eu quero falar? O tatame não mente ali, cara. Você pode ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo. Você vai Sim. começar na faixa branca. Você Sim. pode ter o dinheiro que for, você não vai conseguir comprar uma faixa preta. Sim. Você vai encarar ali naquele Eu momento. acho que isso é legal, praticamente quase que assim, do esporte em si, né? Sim, e é bonito de você ver isso. Sim. E aí, ali você vê, tipo assim, você vai Porque topar ali é mérito. é mérito. Não, Ali é não tem, mérito, não tem ali jeitinho. não tem jeitinho, cara. Ali não tem jeito de você se enganar, você não engana Sim. ninguém. Então você vai rolar ali com um pedreiro e o cara vai te esculhambar. Você vai pegar um Sim. peão de obra, o cara vai te esculhambar. E aí, não adianta, você pode ser filho de quem for, você pode ser o melhor cara do mundo. Então, o jiu-jitsu, para mim, ele foi me mostrando uma filosofia, assim, sabe? Sim. Ele foi me mostrando muito mais do que uma simples defesa pessoal. E foi nisso aí que eu me apaixonei no jiu-jitsu. Uma... Quando eu entrei, eu tava falando da parte de ser cagão, ser medroso. Quando eu entrei, Me com, identifico. com Sempre, oito, sempre com foi de briga 8 também. aulas que eu tava. 8 aulas, então era um mês, porque eu ia 2 vezes na semana. 8 aulas, 4 semanas, 8 aulas, ia ter um campeonato interno. Eu deveria estar com 2, 3 aulas, foi quando anunciou as inscrições. Aham.
O professor, vamos, é legal. É a mesma coisa de fazer aqui na academia. O campeonato é interno, é só com amigos aqui. Falei, cara, pô, tô fazendo nada. Tipo assim, eu sei, eu já entendi. Fui pro campeonato. No campeonato era eu e outros dois. Então era só três que, no meu peso, na minha faixa, que participou. E era só o pessoal da academia mesmo. Mas aí você sente agora uma coisa diferente, que é a adrenalina, que é o que você também sente numa prova de corrida, mas assim, é ali a adrenalina, é torcida, porque eu era um novato, tinha acabado de começar na academia, então eu nem era amigo de ninguém, assim, falasse que eu tinha amizade, não, eu tinha amizade com meu primo e com meu Sim. cunhado que já estava lá, mas vamos dizer, a academia sempre tem, vamos dizer, você sempre vai ser mais amigo de alguém, então você sempre tem aquele. Então, quando eu entrei para aquele campeonato interno, eu já vi que era um ambiente hostil, que era alguém torcer contra você. Aham. E aonde que eu falo que ali foi fera? Uma pessoa que nunca tinha brigado, porque por mais que não fosse uma briga, e não é briga, você não tá lá, Sim, você não vai, a sua intenção não é matar ninguém, não é sim, diferente, você não tá dando a sua vida porque você vai morrer, não. Mas você tá dando o seu melhor. sim. Tanto eu quanto os meus adversários naquele primeiro campeonato, qualquer campeonato, enfim, qualquer treino. Eu ganhei o campeonato. Na final, campeonato interno, mas Sim. beleza. Mas eu ganhei o campeonato. E na final eu peguei um cara que já era dali, ele já tinha mais grau na faixa. Caramba. Eu não tinha técnica nenhuma, eu só tinha força, só tinha força, Aham. força bruta Foi na e raça. força de vontade, vamos dizer assim. Então eu lutei contra todos e contra todos Caramba, ali. que Ficava massa. ouvindo meu cunhado durante a luta falando, faz isso, faz aquilo. E eu nem sabia fazer, mas Sim. eu tentava fazer o que eles falaram. Se você ver meu vídeo hoje, tipo assim, que hoje eu tenho um pouquinho mais de técnica, não é que eu tenho, porque Sim. eu sou um faixa branca, mas enfim, eu tinha um No pouco, começa na faixa branca. começa na noite. Eu tenho um pouquinho mais de técnica, você fala assim, cara, que luta feia é essa? Só que o que foi fera? Quando eu ganhei aquilo, eu falei, cara, eu não sou um bosta, não. Tipo assim, ô louco, você é Acho que capaz, um cara mais experiente, né? você é possível, tá vendo? Tá vendo que você é bom? Isso martelou. Aí, isso dentro de mim ficou muito bom, sabe? Essa sensação é muito De alta gostosa. capacidade, né? De Cara, autoconfiança, isso é uma coisa que o esporte o esporte. traz pra gente, assim, que é, tipo, cara, eu tô treinando pro Iron lá, 2 treinos por dia, a rotina fica bem puxada e tal. E assim, cara, a hora que eu vou sentar com um cliente pra atender aqui, a minha cabeça hoje em dia, assim, vai mudando. Cara, tipo, eu acabei de ontem, sei lá, não ontem, mas Uhum. assim, no dia a dia, assim, você para pra pensar, putz, ontem eu tava pedalando 3 horas aqui, tipo, tô conseguindo correr, assim, você se sente capaz, você se sente potente, né? E aí isso reflete, eu acho, no trabalho, É em tudo. na atitude da gente, assim, é muito Ó, eu massa. vou te falar. Isso, nós estávamos, antes de começar, nós estávamos falando sobre a diferença dessas modalidades que hoje eu pratico e o que que eu percebo de cada coisa. Da corrida, eh, eu percebo a batalha mental contra você mesmo. Isso para mim é o que a corrida me mostra. Igual eu te falei, acabei de correr 21 quilômetros no domingo, Sim. num sonho realizado, no sub 2. Fui correr ontem com 2,5 km, não deu 3 quilômetros minha cabeça. Para, chega, você tá cansado, já tá bom. Tipo assim, você fala, cara, não é possível que você tá falando isso comigo mesmo. Nós acabamos de correr junto, eu e você, 21 quilômetros. Realizamos o sonho, você já tá mandando eu parar. E você começa essa luta. Não vou parar, você tá doido? Não vou parar. É só 5 quilômetros, 5 quilômetros eu sou capaz. E Sim. tal, e aí daqui a pouco aquela briga sua com você mesmo some. Você passa a ficar gostoso. Normalmente você completa os 5 km, que era o que eu queria fazer ontem, só para voltar a correr. Tá bom, E é acabou. interessante que nesses treinos mais longos, assim, às vezes você tá no segundo quilômetro lá e você tá, putz, tá pai, assim, nossa, só vai ficar aquela sensação de, tipo, putz, só vou ficar, vai ficar cada vez mais difícil, né? Vou Aham. ficar E na às vezes verdade é o contrário. às vezes você chega lá no sétimo, aí você começa a correr pra caramba, você já pega o ritmo e acha bom. É É muito justamente, engraçado. então a corrida para mim é isso. Para a corrida para mim o que eu gostei dela é esse jogo mental, você com você mesmo. Sim, E isso acontece em outras épocas da sua vida, em outras fases da sua vida que não é na corrida. E é sim. por isso que eu gostei, porque eu vou te dar um exemplo. Eu também fui no passado, eu ainda luto contra isso, mas eu fui um cara muito pessimista. Então, tudo que Uhum. a gente ia fazer, tudo que eu sempre vi o lado pessimista da coisa. Hoje, por conta da corrida, eu posso te falar que
Faz quando todo o sentido. pessimismo vem, eu consigo conversar com o pessimismo e lutar contra ele, do mesmo jeito que eu luto dentro da corrida. Sim. Então, para mim, a corrida, ela foi muito boa para esse lado meu, sabe? De quando Sim. vem as minhas disputas internas, hoje eu consigo lutar contra ela e argumentar contra ela. O jiu-jitsu foi em um outro âmbito para mim. Uhum. O jiu-jitsu foi na minha autoconfiança, Uhum. no que você falou de Ó, eu vou te Capacidade. falar, eu sempre gostei de oratórias, isso aí eu sempre gostei, mas eu tinha dificuldade de um tete a tete como a gente está tendo hoje. Se Uhum. você no passado, se você me entregasse algo para fazer uma apresentação, sempre fui bom, sempre gostei, sempre falei bem em público, mas agora, se você me fechar numa sala e não precisar de conversar com você, que eu não tenho afinidade, que a gente Uhum. nunca saiu para tomar uma, nunca fizemos nada, isso para mim eu vou te falar que há 1 ano, 2 anos atrás, seria algo muito difícil. E normalmente é o inverso, né? A maioria das pessoas é o inverso, né? Consegue aqui e não fala em público. É. Eu não. Em público eu sempre nunca tive problema. Mas assim, ó, vou te falar, Sim. minha esposa até fala que eu deveria ter um, sei lá, trem de pânico, como é que é o nome? Síndrome do Síndrome do Ela falou, você deve ter, não é possível, porque se eu chegasse num lugar que tinha muita gente que eu não conhecia, vamos dizer, só tava eu, minha esposa e um primo que eu conhecesse. No caminho até eu sentar na mesa que eu vou sentar, eu suava inteirinho. Caramba, Então eu sempre tive isso. O jiu-jitsu, com isso, acabou. caramba. Por quê? Aonde que entrou e que eu falo que mudou em mim? Foi minha autoconfiança. Cara, hoje eu, tipo assim, eu não sei explicar, eu só sei o que aconteceu. Eu Sim. tenho confiança, cara. Agora eu tenho postura. Entra naquela parte do cagão medroso. Cara, onde eu chego é cabeça erguida, postura, o jeito de andar, o jeito de falar, com quem conversar, o que conversar. Sim. Parece que todos aqueles assuntos que você sempre teve, agora você consegue tratá-lo e conversá-lo com total naturalidade, entendeu? Então, tudo isso que nós estamos falando, que o esporte que você trabalha dentro do esporte, ele reflete em outras coisas, outros âmbitos da sua vida, Sim. entendeu? Então, e agora eu tô te falando, como hoje eu estou fazendo musculação, corrida e o jiu-jitsu, que é, vamos dizer, hoje a base do que eu estou fazendo de atividade física, cada um me ensinou uma coisa, cada um Sim. me melhorou em alguma coisa fora extra do esporte. E é Massa. por isso que o esporte é tão foda. Cara, e assim, interessante, eu fui juntando, foi ligando uns pontos aqui na minha cabeça, porque, beleza, a gente falando assim desses benefícios, né? Eu acho que essa parte das vantagens de se fazer esporte, né? Os benefícios que a gente tem, isso é uma coisa que eu acho que é um pouco mais claro. É claro que assim, quem tá fazendo, tá vendo isso na vida, na prática, e vai pegando isso. Mas tem muita gente que às vezes tá até escutando a gente, que às vezes vê, sei lá, te segue lá no Instagram, vê você fazendo os treinos. No meu caso lá, me segue no Instagram, vê eu treinando lá pro Iron, fazendo 2 treinos por dia e tal. Acha que, às vezes as pessoas querem ter pelo menos um pouquinho a atitude, assim, a iniciativa de começar a correr, de começar a treinar, ter um corpo melhor, começar a fazer musculação e tal. E às vezes cai naquilo que a gente estava falando, que aconteceu comigo também, de começar a fazer uma musculação ali, fazer 2, 3 dias e tal, Para. parar. Né? Paga às vezes um semestre lá, um trimestre de academia e para. E na sua fala, assim, as coisas que você foi contando, eu acho que para mim fica claro aquilo que inclusive tem um cara muito foda que eu gosto de acompanhar ele, que ele fala muito sobre isso, é um psicólogo, assim, o Wesley, Não, sei demais, pô. sabe? Sei. Então ele fala sempre Você aquela comprou curso, você faz parte da comunidade do dele lá? RD, com Ah, da certeza, RD. com certeza. O RD mudou minha vida. É mesmo? Que massa. Aham. Sabe aquele grupo de estudos que Sei, você sei estava que falando? uhum. De leitura, dos amigos nossos lá, que tem o Léo Sim, Pérez, sim. o Bruno e tal. Quando eu assinei o RD, cara, que mudou minha vida assim, eu falei pra eles: ó, eu pago pra vocês a assinatura. Se vocês não gostar, sabe, tipo Beleza, vocês assim, cancelam, mas eu pago porque eu confio no que eu tô falando. exatamente. O RD é massa. E o Wesley ele fala muito dessa questão assim, de que não é disciplina, é motivação. E a motivação está muito ligada com a sua saúde mental,
você dormir bem. Ele fala Então, isso? fala Engraçado, na minha que não é cabeça tinha que ser ao disciplina. contrário, mas Então, assim, é contraintuitivo. mas ele é psicólogo e eu respeito total. Sim. Continua. Não, e assim, aquilo tudo que você foi falando que te prendeu até eu te perguntei, cara, mas 8 meses que você ficou lá fazendo Foi musculação, motivação. que foi difícil, estava sendo ruim, mas o que que fez você Foi ficar? Um motivação motivo para a ação, inicial. Aham. que era seu filho, que era o Isso, exemplo, isso. talvez as coisas que você já estava começando a entender também de fazer a poupança por músculo, de músculos, Uhum. né, pra a vida toda e tudo mais. Então, eu acho que a galera falha muito nisso. Às vezes vê quer o corpo, quer a saúde, mas não estuda essas coisas, não para pra pensar, tipo, qual que é o motivo de eu estar fazendo esse esporte, de eu começar a correr, né? E eu acho que no final das contas é isso que vai fazer a pessoa ter consistência. Beleza, tem que ter disciplina, mas a disciplina eu acho que ela vem depois. Ela vem depois que a gente colocou aquilo como uma regra, criou o hábito. A gente nem precisa de disciplina para treinar hoje em dia. Eu estava falando, tipo, para mim também a musculação faz falta se eu não fizer, né? Então, é porque assim, Talvez tem dias que são difíceis, né? o que quer dizer, para mim é difícil eu contestar, por exemplo, o Wesley, entendeu? Porque Sim, além de eu respeitar, para mim ele é referência. Então, sim, começa por aí. Mas eu vou te falar assim, só a minha experiência e a minha opinião. E eu não tô falando se eu sou melhor que ele ou se eu tô certo ou não. sim. Porque realmente eu respeito ele pra caralho. Eu acho que ele é fudido. Mas assim, pra mim, a motivação ela é inicial. Ela pode até ser, igual foi nos meus 8 meses ali, uma grande uma grande mola, sabe. Que Uhum. você toda vez que você quer desistir, por exemplo, assim, ela te motiva, você fala: "Não, você não vai por causa disso". Então eu até concordo Sim. muito nessa parte. Mas, para mim a disciplina, ela é fundamental, porque ela nos dias que você não quer fazer, você tem que fazer aquilo que você se propôs a fazer. E a motivação, você vai ter dia que você vai estar desmotivado, Uhum. que você está cansado, que você não quer ir, e quem te mantém fazendo aquilo é a disciplina, sabe. Então, na minha Uhum. cabeça, vou te falar Entendi. agora, porque, por exemplo, para a preparação da minha corrida, eu não era mais motivação que me segurava do dia que eu tinha que fazer treino de tiro. Eu, pelo menos, não tinha motivação nenhuma, cara. Eu, tipo assim, eu já estava de boa, eu estava correndo, estava tudo certo, sabe. Eu não era mais uma motivação, na minha cabeça, né. Sim. A minha motivação era conseguir fazer a prova, correr os 21. Isso é uma motivação, mas enquanto eu falo, eu tô Aham. meditando aqui. Eu também. É que, às vezes, a motivação ela pode ser o ponto inicial Aham. para alcançar o seu objetivo final, mas o processo, que é o meio entre o início e o fim, é a disciplina. Então se fosse para eu agora, enquanto eu falo, eu meditando, Sim, para mim a motivação ela é da onde você sai para onde você quer chegar. Isso é a motivação. Cara, sim, eu vou começar por conta disso, porque eu quero chegar nisso. sim. Foi, por exemplo, quando eu comecei a musculação, eu vou começar por conta do meu filho, porque quando eu tiver com 60 anos, eu tenho que conseguir brincar, tal, tal, tal. Então isso foi a motivação. Mas o processo dentro desse meio, entre o início e o fim daquilo que você quer almejar, é a disciplina. É isso que enquanto eu falava, eu meditei. Por quê? Sim, Agora para minha corrida, a minha motivação foi: "Não, vou fazer os 21, vou tentar fazer sub 2, vou tentar, mas se eu conseguir fazer 21 correndo, era o que eu queria, cara, já tô top demais". Mas o processo lá dentro, dos dias que eu não queria sair para correr, dos dias que eu tinha que acordar às 5h30, 6 horas, levantar cedo para fazer esse treino no domingo, sendo que na noite anterior teve um jantar na casa da minha mãe, e eu me abdiquei de tudo que tinha ali, porque eu sabia que no outro dia eu tinha que correr cedo. Tudo isso para mim é disciplina. Não tem motivação nessa parte, é tudo muito chato. E ah, aonde eu abdicava das coisas, no outro dia, quando eu acordei 5h30, aham, 6 horas da manhã, com frio, eu tinha que levantar, minha esposa dormindo, ar condicionado, todo mundo aham. debaixo de coberta. Você sair para fazer aquele longão, sem vontade nenhuma. Sim, Até que os longão ainda era mais gostoso, mas para mim os treinos de tiro à noite
era muito chato, depois do meu serviço, eu chegar em casa, 7h30, 8 horas, sair para fazer aqueles tiros, 12, 10 quilômetros de tiro, corre não sei quantos metros, cansa tanto, corre não sei quantos metros, cansa tanto. Você sai exausto, você chega exausto. Nem precisava disso, não precisava disso. Quem me mantinha nisso era a disciplina. Então, Aham. é por isso que hoje eu amo muito ela, sabe? Eu amo Sim. muito a disciplina, a regra de que aquilo que você se propôs a fazer, você tem que fazer. Tem um cara, Ah, você deve conhecer no Instagram, o Guto Galamba. sim. Guto Galamba. Esses dias eu li num podcast no Flow, ele falou uma coisa que aquilo fez muito sentido. Mas faz muito sentido não para quem está começando. Faz muito sentido para depois que você sentiu o primeiro gosto do que eu vou te falar. É o gostinho de que aquilo que você prometeu para você mesmo, você conseguiu fazer, que é o que eles chamam de Ah, sucesso. sim. Cara, a partir do momento que você sente o gosto do sucesso, você se vicia nele. E aí você quer fazer isso sempre. Então, por que que eu te falo que eu gostei e eu fiz os 21, eu consegui fazer, porque eu era um trem que eu falei para mim que eu gostaria e eu corri atrás que eu senti o gosto. Cara, quando eu senti esse gosto agora, no domingo passado, Sim. foi sensacional, foi uma realização de sonho mesmo. E Sim. aí, aonde que eu te falo que eu fui viciando nessa sensação? Foi quando, com 8 meses, vamos dizer assim, eu não desisti. Sim. De 8 meses de musculação, eu não desisti. Foi quando eu fui para o meu primeiro campeonato de jiu-jitsu, com 8 aulas. Engraçado, 8 novamente, com 8 aulas. Eu fui campeão. E eu era um cara que, na minha cabeça, já era um bosta. E eu fui campeão. Foi quando eu entrei em déficit calórico. Você E precisou, Deus você restaurante. precisou de perder, Aham. de abdicar ali de muita coisa que você gostava. E naquela época eu não tinha essa filosofia que hoje eu tenho de quem gasta mais come mais. Sim. Então eu só tinha que gastar ali a caloria. Então eu tinha que comer, pesar a comida, todo mundo te zoar, todo mundo te criticar. Você chegava com sua balancinha, onde você for, na casa do vô, você levava sua balança, tem balança, dá pra pesar minha comida, preciso pesar, preciso entrar em déficit. Mas por quê? É o vício que eu tô te falando, é o vício do sucesso. Sim. Aí beleza, você emagreceu, você mostrou pra todo mundo, cara, o Alessio realmente conseguiu Sim. emagrecer. O Alessio ganhou o campeonato de jiu-jitsu. Agora, o Alessio, fui agora para a preparação dos 21 km. Cara, era eu contra eu mesmo, não precisava de provar nada pra ninguém. Vai todo mundo, moço, mas por que que você vai correr agora? Ó, o horário. Não, mas é porque tem a corrida. Ah, vamos tomar uma, não vou não, porque tem a corrida. Não, não sei o que, não vou não, tem a corrida. É o que que é, cara, é a disciplina e essa sensação de no domingo, quando você termina, todo mundo fala: "Caralho, você conseguiu correr Pois 21 é. 21 quilômetros abaixo de 2 horas", igual aquele stories que você fez. Aquele stories que você fez foi muito massa pra mim mesmo, sabe? Sim. Do tipo assim, caralho, isso é fera, né? Você é reconhecido quando você faz um sub 2. Sim. Isso E sendo realmente é reconhecido por uma coisa impressionante. massa, né? Isso realmente é impressionante. Tem gente que Sim. tá no esporte, igual você tá no esporte, que entende que fazer Sim. isso é legal. Sim. É, outros que não estão, eles não vão entender o que que é um sub 2, mas eles vão Sim. falar assim, 21 quilômetros, igual o meu pedreiro. Cara, você vai correr 21 quilômetros? O Nossa, eu cara fica lembro. pensando aí. Ele falou, eu lembro quando eu corria 21 quilômetros, porque ele já foi peão de rodeio. Ele falou, eu Ah, lembro quando eu corria 20. Moço, 21 quilômetros é coisa, hein? Nossa, dava trabalho demais, não sei o quê. Então, você começa a ser reconhecido por boas coisas, entendeu? sim. E aí, quando eu vi esse podcast lá do Guto Galamba, que ele falou sobre esse vício do sucesso, fez sentido pra mim, sabe? Sim, porque o Yoguto ele fala, ele também tem uma, até linkando aqui com o próprio Wesley também, ele também é um cara que sempre fala bastante, tem uma visão de seleção natural, de evolução, assim, Uhum. né? E traz essa parte da biologia também. Essa questão do Wesley também, tipo, a hora que você falou, me deu um gatilho, assim, a hora que você falou a questão do, putz, é chato, eu tenho que sair lá do ar-condicionado, tá confortável lá, eu tenho que ir e tal. E assim, inclusive o Wesley fala que às vezes as pessoas confundem a motivação com o entusiasmo, que são coisas diferentes. Sim, sim. A motivação, às vezes, você tá puto, mas se você tiver um motivo bom que te realmente Te você prenda. tá condicionado, você tá habituado a fazer aquilo, você consegue fazer mesmo estando
das condições estando adversas, você estando irritado ali, tá cansado e tal, mesmo assim você faz, e aí seria, talvez a disciplina seria um reflexo disso na Talvez visão seja, dele, sim, né. concordo. Porque a gente e aí isso que você trouxe depois também, da gente ter o reconhecimento, tudo isso, a gente vê os resultados, seja no corpo, Sim, seja nos dados lá no Strava depois, as pessoas reconhecendo e etcétera, isso condiciona, a gente vai sendo modulado, né. é um ciclo vicioso, porque tem os Exato. ciclos viciosos ruins e bons, mas é um ciclo vicioso bom nesse caso, né. Sim, Você vai lá, se propôs a fazer, conseguiu fazer, é reconhecido sim, por isso, se propõe a fazer outra coisa, é reconhecido por isso, você vai se viciando sim. nesse ciclo, dessa bola de neve boa, né. E isso vai começando a fazer parte da nossa identidade também, porque chega um ponto assim que, putz, quem que é o Alex? Quem que é o Lucas? Não é aquele cara que acorda de manhã e vai treinar e faz o que tem que ser feito, sabe? Isso vai sendo parte da identidade, vai Sim, fazendo sim. parte dos hábitos e vai uma coisa, assim, é infinito, né, é uma bola de neve, igual você falou, né. Enquanto você falava de hábito, eu até comprei um livro, enquanto eu comprava esse, eu comprei um para mim, você já até leu, Hábitos Atômicos? Sim, sim. Você já leu? Já escutei Já escutou? Você gosta mais audiobook. de audiobook do que de leitura Não, eu física? prefiro mas eu descobri no audiobook uma ferramenta muito boa tanto nos podcasts Aham. também, mas no audiobook também é uma ferramenta ali de ter um conhecimento, de adquirir Rápido, informação de uma forma passiva, às vezes, dentro da rotina ali acaba sendo entendi. conveniente, né, Ainda mas eu mais gosto nessa muito de ler, o físico. enfim, eu falei do hábito só porque eu comprei ele agora, chama Hábitos Atômicos, todo mundo Sim, fala muito bem desse livro, né, sim, do tal do 1%, ser 1% melhor todos os dias, o sim. resultado que dá, mas enfim, como eu não li, eu não posso É nem falar sobre exponencial, isso. né. É. Mas enquanto você falava aí, eu lembrei de uma coisa que eu também quero falar sobre. Quando eu terminei a prova e tudo, na verdade deu quanto tempo de podcast? 51 minutos. Já deu 51 minutos, né, porque nós já falou tanta coisa e até agora eu não falei sobre o que eu ouvi, Mas é isso sobre o que aí. eu fui convidado, que era para falar sobre a prova de Rio Verde. Podcast bom é assim. Mas tá bom. Quando eu terminei a prova, eu até fiz uma enquete lá no Instagram, perguntando qual deveria ser a capa da minha postagem Entendi. sobre a prova. Se deveria ser a foto que mais representava para mim a minha corrida, ou se deveria ser uma foto que, para mim, também, na minha visão, mais representava o processo. Sim. Porque são duas coisas que, para mim, são muito diferentes, sabe? A prova, ela é só o resultado final de tudo que eu fiz para chegar naquele dia. Sim, O processo, ele é o dia a dia que você constrói para chegar naquele último dia. sim. E ali onde tem um aprendizado todo, Não, ali é tudo, ali é ali é tudo. tudo. Ou não também, porque aí Também, ali é assim, por isso que eu fiquei até na dúvida e o que que eu meditei enquanto eu pensava aquilo. Porque assim, se eu tivesse feito no meu dia a dia tudo certo, eu tivesse feito um processo tudo certo, mas por algum motivo de força maior que existe na vida, é normal, isso pode acontecer, não é normal, mas isso pode acontecer. o imponderável, né. O imponderável, você chegou no dia da prova, vou dar um exemplo, cheguei no dia da prova por uma ansiedade, sei lá, ou por doença mesmo, sei lá, no dia da prova me deu uma caganeira fodida, Pronto. todo o meu processo ali, ele foi, no dia da prova, eu não fiz, eu subi 2, tive que andar, quebrei, Sim. ou fiz uma estratégia errada na hora da prova ali, acelerei demais e tal. E a minha prova não foi o que eu esperava, mas o meu processo tinha sido fenomenal. Uhum. Será que eu estaria tão feliz? Será que eu estaria aqui hoje? Entendeu? Se a minha prova não tivesse sido boa, Certo. e mesmo que eu tivesse feito o melhor processo, até melhor do que eu fiz, entendeu? Então, Aham. isso foi a dualidade que eu fiquei enquanto eu pensava nessas fotos. Sim. Agora, como a minha prova, o dia da minha prova foi perfeito, tudo que eu pensei, tudo que eu planejei, tudo que eu fiz, eu colhi naquele dia, um processo talvez fica
esquecido, assim. Certo. Ou também, para alguns ele esquece, para mim ele fica valorizado. Tipo, cara, tudo que você preparou, você colheu, você viu? Sim. Só que se eu também tivesse tido uma prova merda, entraria aqui será que tudo que você fez foi em vão? E Aham. aí entra agora Total. numa outra coisa que então essa guerra, né, essa questão entre processo e resultado, ele ele é ele é muito forte, sabe? Sim. Para mim, porque todo mundo que está ao meu redor vai ver o quê? Meu resultado. Ah, o que o Alessio fez? O Alessio correu, fez sub 2. Caralho, o Alessio é foda. Aham. O Alessio fez, quebrou, não conseguiu terminar a prova. O meu processo foi o mesmo. O Alessio fez, não conseguiu terminar a prova. Nossa, Alessio, você inventa cada moda, mano. Você aí foi lá para passar vergonha. Entendeu? E o processo pode ter sido o mesmo. Mas o resultado é o que os outros vão falar sobre você, é o que você vai mostrar. O resultado, ninguém quer Sim. ver se eu acordei 6 horas da manhã ou não. O cara quer ver se eu consegui falar, se eu fiz aquilo que eu falei que ia fazer. Entendeu? É isso que é o Exato. resultado. Então, para mim, o processo eu valorizei muito depois disso, sabe? Porque o resultado é essa cereja do bolo, mas o que você construiu no dia a dia é o top, é o X da questão. Sim. É, por isso que eu até tava falando antes da gente começar a gravar, né? Eu não sou muito, assim, muito competitivo. Tipo, É. tanto é que eu fui fazer a prova lá, e acabei que eu dei uma aceleradinha no final lá para fazer uma meta pessoal ali de chegar, manter meu pace abaixo de 6 e tal. Mas assim, eu fui correr lá, tipo, comecei a correr mais para curtir lá a prova e tal, assim. Eu tô exemplificando com essa prova, mas assim, eu não sou, nunca fui competitivo. E eu nunca fui muito ligado a a resultados, sabe? Tipo, Certo. porque esse reconhecimento, assim, geralmente é uma coisa assim que tá muito vinculada ao final, só, né? É o final Ao só. resultado Sim, ali. E o resultado a gente não controla, você não controla. Sim. né? Não, eu super concordo com você, Aham. super. A única questão que às vezes eu valorizo mais e às vezes você não valoriza tanto é que, cara, se você fez tudo certo e você não entregou aquilo que você vai ser julgado por isso, entendeu? E às vezes Sim, pra você isso não vai, tá bom, beleza. sim, E às vezes pra mim eu falo, não, é relevante, sabe? Eu sim, consegui falar que eu vou fazer e fiz, sim. entendeu? Agora um trem que eu ainda não aconteceu comigo nesse processo, vamos dizer, dentro do esporte. Então, como não aconteceu, eu não sei te falar. Mas que isso é normal, pode acontecer, e isso me admira quem consegue, sabe? Eu vou falar o que que eu tô falando. Aham. É você falar, você fez tudo certo, quebrou. É você ter a força de voltar lá do zero e, tipo assim, Aham. não chorar, não lamentar, treinar mais para Sim, conseguir esse resultado. E isso é fudido, cara. Isso é sim. fudido. Eu não tive essa experiência, mas assim, eu sei que ela é a que te faz grande. É ali que começa a prova É, mesmo. ali, porque uma coisa é você ser É, campeão, outra coisa é você se manter campeão. É quando sim, você já chegou lá, é quando você já falou que ia fazer aquilo e você segurar a bucha de voltar a ser um faixa branca, vamos dizer aham, assim, e fazer tudo que você tem que fazer novamente para você se manter campeão. Por isso que todo mundo sim, fala, tipo assim, UFC, MMA, o difícil não é você ser campeão, sim, é sim. você ser o Anderson Silva que defendeu o título 11 vezes campeão. Uhum. É você passar 10, 15 anos da sua vida fazendo o que você fazia desde o início, na mesma garra, na mesma vontade. Isso é foda, sabe? Mas isso eu acho que é Sim. mais de. Eu acho que é mais quando você tá na alta performance ali pra Por você quê? brigar Porque para o cara fazer isso, ele tem que ter chegado na mentalidade de realmente valorizar o processo, de isso, curtir o curtir o processo, processo, porque senão ele perde o sentido. A hora que faz ele chega sentido. no topo, tipo, o que que é o próximo topo? É, Não tem. Ah, fudeu, agora o cara acomoda. acomoda, a cabeça vai para outras É, coisas, né? Mas quando o cara curte né, o que ele tá fazendo, a excelência dele ser melhor do que ele mesmo, né? A cada dia, aí que ele consegue se manter campeão, né? sim, sim. Mas então, cara, assim,
a prova de corrida em si, a parte da corrida, então você começou a fazer a musculação, depois começou a corrida, depois você começou no Musculação, jiu-jitsu. caminhadinha, corrida, jiu-jitsu. Sim. Foi essa E trajetória. aí, da onde surgiu a ideia de começar a correr mais, correr, entendeu? Começar a fazer mais quilometragem, mais rápido, fazer prova longa. Tá, vamos lá. Eu vou Você- mijar primeiro. Se o Paulo... Vai ser uma boa hora pra. É isso. Então, é que foi esse negócio de começar a correr mais. Então, eu já tava correndo, vamos dizer, 5 km, 6, 7 quilômetros eu já fazia. Uhum. Não sempre, porque eu não corria esporadicamente. E aí, engraçado que aquele mesmo primo E essas corridas que você estava fazendo, 6, 7 ali, é tudo assim, tava dentro da sua programação de cardio da programação de semana. cardio, justamente, programação de cardio normal. Minha Aham. rotinazinha de cardio. Sim. Aquele mesmo primo que me chamou para fazer o academia às 11h30, 11h40, ele tinha começado agora um novo tratamento para tentar emagrecer. Então, esse primo meu, ele está sempre lutando contra a balança, sempre tentando e falhando. Então, aquele ciclo que nós estávamos falando de sucesso, tem também o ciclo da falha, Uhum. que é difícil para esses caras que são obesos e tal, quebrar. Sim. Não consegue cumprir aquilo que está falando que vai fazer, enfim. Ele foi iniciar um novo tratamento, tentar sair do sedentarismo e da gordura de novo. Quando ele foi fazer isso, eu corri meus 5, 6 quilômetros. Eu falei, um dia, eu só falei comigo, né? Nem falei pra ele, eu falei comigo. Falei, cara, eu vou hoje correr 10 quilômetros. Nunca tinha corrido. Falei, eu vou hoje correr 10 quilômetros. Vou me filmar correndo. E eu vou. Todas as dificuldades que eu for passando durante essa corrida, eu vou filmar, vou falar, porque eu vou fazer um vídeo, vou mandar para esse primo meu. Vou falar, cara, ó, aqui nesse momento, tô com essa dificuldade, eu vou mandar para ele, para ver se incentiva e para mostrar para ele que quando você faz uma coisa nova, quando você tenta, é difícil e tudo. Eu nunca tinha feito, eu vou tentar, beleza. E assim fez, assim aconteceu. Saí para correr, me filmando e tal. Consegui terminar os 10 quilômetros. De forma resumida, eu fiz os 10 quilômetros. Quando eu cheguei em casa, depois dos 10 quilômetros, cara, eu tava bem. Tipo assim, eu consegui correr os 10 quilômetros e eu fiquei feliz ali. Não me pareceu. Não foi difícil. Sim. Foi difícil, vamos dizer, Sim. porque não é fácil. Foi difícil, mas eu quero falar que quando eu cheguei em casa, eu falei, não, eu conseguia correr tava mais. vivo. Eu conseguia correr mais, eu não sabia que tanto, mas eu conseguia Certo. correr mais. Quando eu vi que eu conseguia correr mais, eu falei, não, beleza, eu vou correr 10, algum dia de novo eu vou correr 10. Nesse meio tempo, eu encontrei o Guilherme Pérez, Certo. que o filho dele estuda na mesma sala do meu filho. Ah, E aí nós começamos a conversar. Ah, você corre? Corro. Ah, você corre quantas vezes? Não, uma vez. Não, eu tô correndo sempre. O Guilherme, não, eu tô correndo mais, tô correndo 2 vezes. sim. Você corre que tanto? Não, corro 10, ele já E ele corria já 10. estava seguindo a planilhazinha do pessoal lá. Eu acho que ele já seguia, Ele faz uma assessoria, faz né? uma assessoria. Mas eu não tenho certeza se ele fazia. Mas assim, ele já estava correndo. Uhum. Isso eu tenho certeza. Ele estava correndo com o Flávio, que é maratonista. E tá treinando, inclusive, para uma maratona agora. E ele já estava correndo junto, os dois já estavam correndo junto. E aí ele foi e falou: Ô, posso te adicionar num grupo que nós temos aqui só de corredor? Na verdade, ele falou assim: na verdade, lá nós estamos tentando colocar o povo para correr. Correr mesmo só é eu e mais 2 ou 3. Aí eu falei, não, pode, mas assim, eu não corro muito não, moço. Eu corri agora 10 quilômetros, Aham. mas foi difícil e tal, e tal coisa. Ele falou, não, mas eu vou te adicionar. Aí quando alguém chamar, não, tá bom. Entrei para esse grupo lá no Zap. Morse. Aí um dia ele manda lá que foi correr, vamos, quem vai? Aí eu não podia, não fui. Aí no outro dia, aí eles mandavam os pace e tal, e eles já estavam correndo bem. Eu falei, cara, eu não conheço esse povo, não, esse povo vai me quebrar, não dou conta não. E ele e o Flávio, maratonista, eu falei. Aí um dia ele mandou no meu privado, ô, nós vamos sair pra correr agora, tantos km, vamos. Eu falei, cara, vai ficar chato eu ficar falando que não vou, sendo que eu tô no grupo. Aham. Não, eu vou com esse povo. Aí fui correr com eles. E eu nem tinha intimidade nem nada, sabe? Aham.
Não, eu vou com eles. Saí pra correr. Correndo, foi uma corrida, eu nem lembro quantos quilômetros, 8, 9. E foi corrida boa, eles puxaram, eles realmente puxaram, então, sei lá, corremos a 5:40, 5:45, Caramba. Aham. tal. Foi uma corrida boa. Tá bom. Passou foi bem rápido, assim. Alguém me falou, meu funcionário lá da Village Sports, falou que ia ter a maratona do Dr. Gordo, era 90 dias Ah, pra frente, 21 quilômetros, e ele ia fazer, e eu falei, cara, mas você dá conta, né? Muito difícil. Ele falou, moço, quem corre 10, corre 21. E ele falou isso. Não, então se ele tá falando, ele já correu? Eu falei, não, se você tá falando que quem corre 10, corre 21, eu corro 10. Eu sobrei naquele dia que eu corri 10. Corri com os meninos agora 7, 8. Corremos rápido. Não, nós damos conta. Eu fui lá e mandei no grupo. Falei, vai ter uma maratona do Dr. Gordo, assim, assim, assado, com 90 dias de antecedência. Bora fazer o 21? Aí aí o Guilherme falou, moço, sério, essa pressa é para, nós vamos entrar. Aí o Julinho Priori, vamos. Resumindo, nós três, os três doidos ali, animou com 90 dias se preparar para fazer 21. Então, caramba, 90 dias. o Flávio já corria, ele nem foi Sim. lá, ele tá preparando para maratona, não sei nem onde que é, mas ele tá se preparando. Já fez outras, já, inclusive. E aí o Guilherme, primeiro foi eu e o Guilherme, acho que o Julinho entrou depois na preparação. O Julinho já estava correndo para emagrecer e tudo, já estava correndo bem, tá correndo ainda, né? Corre bem. Aí quando eu e o Guilherme, eu fiz a inscrição, mandei pro Guilherme, ele falou, não, você vai mesmo, vamos. Então entrou, fez a inscrição, mandou pro Julinho, ficou botando pilha pro Júlio. Passou uma semana depois da nossa, o Júlio fez a inscrição também, resumindo, nós três. Aí começou a preparação. Sim. Com 90 dias, foi no início de julho, eu lembro, foi no início de julho, começamos a preparação para a meia maratona. Uhum. O Guilherme entrou para assessoria, Sim. para. Ah, então ele entrou nessa época. Eu acho que ele entrou nessa época. Eu acho que quem fazia era Capaz o que foi Flávio. mesmo, porque eu acho que quando eu conversei com ele, ele falou que tava fazendo assessoria, ele tinha acabado de entrar. Inclusive, ele tava me mostrando, acho que no relógio lá, os primeiros Uhum. dados e tal. Eu acho que foi agora, faz faz pouco pouco tempo, tempo. Eu acho que ele corria com o Flávio, que fazia assessoria. O Flávio Sim, faz ainda, né, para a preparação dele. sim. E ele corria junto. E aí você Aí, foi. beleza. Não, aí não, eu não entrei para assessoria, não. Eu Aham, falava, o que você fizer aí, você me fala o que você vai fazer. E meu cunhado, aham, aí eu falo do. O meu cunhado, ele já corria 21 km, já correu acho que 2 vezes antes dessa. Acho que essa foi a terceira. Já tinha corrido 2 vezes. Eu fui mandei para. Do mesmo jeito que eu mandei pro Guilherme, mandei lá nesse nosso grupo, eu mandei pro grupo da minha família. Aí o meu cunhado ah, sim. já tinha feito 21 as 2 vezes, ele falou, não, eu animo. Aham. Aí meu sogro, Ele foi pra fazer os 21 para também. fazer os 21, fez Teve também. outras pessoas da sua família que fizeram menos, né? Não, aí minha família anda de bando, moço. Para onde, qualquer coisa que nós vamos fazer, minha família anda de bando. Quando eu mandei isso no grupo da minha esposa, meu cunhado falou que ia fazer o 21, fez comigo. A esposa dele, minha concunhada, entrou para fazer de 5. Minha sogra, de 5. Meu sogro, de 5 ou de 10, não estou lembrado. Aí minha irmã já entrou depois, já, tipo, lá no quarto, quinto lote, entrou para fazer de 10. Ela, no meio da empolgação da gente, nessa preparação minha, da minha esposa fez 10. Errou o caminho, na verdade ela fez 5, eu não vou contar sobre isso, mas a inscrição dela era para De fazer de 10. 10. Aí ela empolgou minha irmã fez, completou de 10, inscrição de 10. Aí a prima da minha esposa também fez. Enfim, Aham, uma cambada de gente, nossa, legal. todo mundo entrou nessa coisa. E aquela velha história, uma frase que todo mundo fala, mas ela é verdade. Palavras motivam, mas o exemplo arrasta. Sim. Então, tipo, quando um começa, é mais fácil de o outro indo, e aí todo mundo andar naquele. Então, o ambiente, ele é absoluto. Quando você está num ambiente ruim, de inveja, pejorativo e tal, aquilo te contamina. Mas Total. também o inverso é verdadeiro. Quando você está num ambiente positivo, num ambiente que uma pessoa incentiva a outra, num ambiente bom, a tendência é de você andar para frente. Tem aquela outra frase que todo mundo fala que você é a média das 5 pessoas que você anda junto, você é a média das pessoas que você convive. É muito ligado ao ambiente que você está. Eu acho que é muito reflexo disso. Por exemplo, igual eu estou citando.
Entrei num grupo de corrida, aonde um motivou o outro, daqui a pouco nós três fomos para uma meia maratona. Nós três fizemos um sub-2. Minha esposa, nós tivemos agora o nosso filho mais novo, nasceu em janeiro, então ela estava recente e bem recém mesmo Certo. de sair de um parto. Sim. Minha esposa entrou no shape de novo, correndo, todo mundo junto. Então, assim, eu falo que o exemplo, o ambiente que você está, aí define muito quem você é, o que você faz, entendeu? Demais. Beleza. Então, aí, Mais do que a gente gostaria até. muito mais. Ele é absoluto, cara, o ambiente é Sim. absoluto. Então, beleza. Então, aí começamos a preparação. Com o Guilherme com assessoria, eu junto com ele ali, meu cunhado já tinha assessoria, então eu fiquei assim, pegando um pouquinho dele, um pouquinho do meu cunhado, um pouquinho do que eu lia, um pouquinho do que eu estudava e ia Entendi. fazendo meus treinos. Corria ali minhas 2 vezes, 3 vezes na semana. Basicamente eu fazia treino de tiro, um treino intervalado, que intercalava ali uma corrida leve com a corrida moderada ou forte Sim. num certo período. E ficava fazendo isso, e no final de semana longão. Longão. Então, basicamente, eu fiz Fechou. esses 3 treinos. A função do treino de tiro é baixar a velocidade. Sim. Essa é a função do treino de tiro. A função desse intervalado é você conseguir cadenciar os intervalos de velocidade, você conseguir andar mais longo, por exemplo, quando você está numa subida, você conseguir ficar mais tempo naquela resistência ali, com o seu coração mais rápido, mas depois vai vir uma corrida mais leve e tal. Então, o intervalado é para isso. E o longão é mais a briga mental. Resistência. A longão é mais para isso, é para você conseguir. Porque, cara, até um certo período é corpo, mas depois é mente, sabe? Sim. Eu não vou dizer pro 21, porque a minha prova foi tão boa, eu não vou dizer, mas todo mundo fala que 42, por exemplo, uma maratona. Ah, o que você vai fazer, pô, o Ironman. Sim. Você vai viver isso, com toda certeza. É o meio ar. O 70.3, né? Você vai viver isso, com certeza. Tipo assim, ó, Sim. até um certo ponto vai ser físico. A briga é física, seu corpo. Mas eu vou te falar que a última parte é os 21 para você, não é? Então, eu falo para você que a última parte ela vai ser mental, sabe? Muito mais mental, porque os 2 primeiros, natação e pedal ali, natação eu acho que você vai usar bem o físico. Porque você tá empolgado ali, é físico, o pedal também, mas eu falo pra você que os 21 km seu vai ser só mental. Ele não tem, o físico já foi embora, você já vai estar cansado. Depois de 90 de bike. Não, você já tá cansado. Eu falo pra você que já era, sabe? Os 21 é mental, aí você fala assim, cara, vou chegar, tô aqui, vai ser bom, não vou parar nem que seja andando, eu vou chegar até o fim. É mental, a briga já depois já não é mais física, você já vai estar cansado, não tem o que fazer. Mas enfim, então me preparei fazendo essas 3 formas aí, essas 3 vezes na semana. A musculação. Como que é? Você também vai viver isso. Eu acho que é normal, né? Para toda preparação de endurance. Você começa num ritmo mais leve, você tem um pico de treino. No meu foi assim, né? Você tem um pico de treino e há 2 semanas para a prova. No meu caso, você vai aliviando. Eu aliviei bem. No seu caso, eu não sei quanto tempo é que você começa a aliviar, mas no meu caso, 2 semanas antes, comecei a aliviar. Então, foi assim minha preparação. No início, um pouco leve, depois realmente sobe bastante a intensidade dos treinos e tudo. A minha academia pegava peso pra caramba, era para fortalecer mesmo, era para os treinos de corrida da mesma forma, não podia falhar, não podia quebrar nada ali, tinha que fazer o que tinha que fazer. Jiu-jitsu, do mesmo jeito, não parei com nenhuma das 3 atividades. Aí, beleza. Aí, quando chegou a fase de descansar, vamos dizer, dessa declínio ali, aí academia, era só treino fofo. Jiu-jitsu, fiquei 20 dias sem ir, porque eu já fiquei com medo de me lesionar. E também me lesionei, né? Na verdade, eu machuquei o meu joelho na preparação, depois agora eu já falo sobre isso. E diminuí o jiu-jitsu, praticamente parei, e as corridas bem leve. Então, se eu corria, eu fiz minha última corrida de 18 e depois só corridinha de 3, 5, bem leve mesmo, para eu chegar com muita energia na prova.
Eu não sei se o que eu vou falar é científico ou não, mas aí também posso errar. Mas assim, o que me falaram, porque eu não fiz assessoria, mas o que me falaram é que nessas preparações você começa a mostrar por corpo, que vamos dizer assim, o corpo entende que toda semana, um exemplo que eu vou te dar, vou usar o número fictício, você gasta 1.000 calorias. Aham. E aí você vem 1.000 calorias nessa semana, 1.000 nessa. Então ele entende que no mês você está gastando 4.000 calorias. Um exemplo só que eu estou dando, é um Aham. número bem Sim. fictício. Quando você começa a desacelerar, o seu corpo ele não pega rápido que você está desacelerando. Então ele já reserva para aquela semana 1.000, só que você está desacelerando. Então você começa a gastar, vamos dizer, só 100. Então você já sobrou 900. Na outra semana, ele reservou mais 1.000, só que Sim. você só gastou 100. Então você acumulou mais 900. Tal, tal, Cara, tal. e eu acho que assim, também não sei, mas, mas, por exemplo, essa semana agora, eu fiz bem mesmo volume de treino, até por conta depois da corrida, também fiquei com o joelho dolorido e tal, depois da corrida, então fiz bem mesmo volume essa semana, mas minha fome tá igual. É, é isso. Eu acho que Eu faz acho que sentido. o Me corpo ele tá falaram isso. entendendo assim, tipo, eu tenho que fazer reserva, porque daqui a pouco esse louco tá correndo 10 de novo aí, ó. E aí, o que é na preparação que eles falam? Aí você fez tudo isso. Chega no dia da prova, você vai descarregar tudo isso que está acumulado, Aham. entendeu? Então, é por isso que você faz o seu volume de treino aumentar e depois Sim, você regride de faz forma sentido. rápida, vamos dizer. Você não pode ficar regredindo também É, 6 meses regredindo, não. vai perder a adaptação Você também. perde a adaptação. Então, o seu corpo, ele vai gastar, mas o gasto não chega. Ele chega quando? No dia da prova. Sim. Então tem uma preparação por trás. Beleza. Processo. Vou voltar a falar do processo só para contar, para chegar agora no dia da prova. Uhum. Eu estava fazendo tudo certo, fiz tudo bonitinho. Em uma sexta-feira, num treino de Gil, fazendo posição, eu caí lá e bati joelho com joelho. Eu acho que foi isso, eu não dei nem certeza se foi Sim. isso, mas eu sei que no dia seguinte, no sábado, eu amanheci com meu joelho doendo e me incomodando muito. Nossa. Beleza, eu tinha feito tudo certo. Isso faltando quanto tempo pra prova? Uns 10, 15 dias. Nossa, lá em cima. Bem em cima, não, tava bem em cima. Aí, então eu falando do processo, eu poderia ter feito tudo Uhum. certo, e isso poderia ter me prejudicado, sabe? E aí Sim. você errou, você É. falhou, entendeu? Não, você fez tudo Não, certo. E imponderável. você não controla isso. E É. até isso o esporte é bom. Porque aonde que isso aí me mostrou e me fez um link? Na pandemia, cara. Aham. Na minha empresa. Não vivi isso depois do esporte, porque o esporte veio É, depois disso. Mas assim, cara, tem coisas que não tá no seu controle. exato. Tem coisas que não tá. E aí? A questão é, você vai dar conta de se adaptar? Pois é. Como que você vai Tem fazer? aquela mentalidade daquilo que que não tem remédio, o remediado está e bola pra frente, né? Isso é muito Segue, difícil. continua. Então, assim, isso ensinou, isso me mostrou que você pode fazer a coisa 100% certa Sim. e não necessariamente Mentalidade estoica, né? e não necessariamente vai dar certo. Você pode fazer tudo certo, não Sim. necessariamente vai dar certo. Por quê? Eu tava fazendo tudo certo, mas poderia não ter dado. E aí, tá, beleza. Tive esse incômodo. Primeira coisa que eu fiz, banheiro de gelo anti-inflamatório. Não queria ir no médico, e eu vou te falar por que eu não queria ir no médico. Por briga mental mesmo. Porque eu pensei, se isso for grave, eu não quero saber, porque eu preciso de fazer a prova. Porque se durante a prova eu saber, por exemplo, tô com o meu ligamento rompido, isso vai me fazer não terminar a prova. Sim. Mas se eu não souber, eu vou terminar a prova com meu. Aí entra o David Goggins, porque depois, nesse meio tempo, eu já tinha lido David Goggins. Cara, Eu lembrei dele e lembrei do Daniel Oliveira também, que é outro sim, treinador, que já fez várias provas, inclusive, fodido. fodidas, assim. Então, tipo assim, foi nessa hora eu falei, então eu não preciso, eu não quero saber, porque se ele falar que eu tô, isso vai me prejudicar. E se eu não souber, eu vou terminar Sim. do jeito que eu tiver, eu vou terminar. Então, beleza, mas aí vim gelo e tal, aí já diminuí bastante Cara, é importante, né? As referências. Você ter esses caras, assim, na mente, assim, pra hora do difícil, você olhar e falar, cara, o que eu tô fazendo aqui é fichinho. Cara, você quer saber? Durante a prova eu achei até engraçado porque eu não usei isso. É porque a prova foi perfeita.
Mas durante o meu processo, aquela velha máxima do David Goggins, ela vinha toda vez na minha cabeça. Who's going to carry the boat? You, boy, just you. Cara, isso pra mim, eu gritava várias vezes. Eu não sei porque minha esposa zoa que eu sou doido, Eu mas tenho figurinha, né? No WhatsApp. teve um Who's dia. gonna carry the boats? Cara, teve um dia que eu saí pra correr, né, durante esse processo. Foi um longão. Eu não lembro quantos km foi, não sei se foi 12, se foi 14. Não, minto, não foi. Foi num treino de tiro que eu saí pra correr. O bom, isso aí também eu errei e aprendi depois desse dia, inclusive. O bom de você fazer treino de tiro é de você pegar, tipo, um terreno plano, Uhum. ou com uma leve subidinha, porque você corre e, tipo assim, você tem o trajeto tá formado. Você vai correr tantos metros aqui, caminhar tantos metros, sempre daquele jeito. E como eu não sabia disso, o que que eu fazia? O que que eu fiz, né? Fazia até eu aprender. Então, hoje o treino de tiro aqui é tantos km. Eu saía de casa, saía fazendo o meu circuito aleatório. Então, tinha hora que era tiro, que eu tava numa subida íngreme. A hora de andar, às vezes, estava na descida. E Aham. isso não é bom, Bagunçado. entendeu? É bagunçado, porque o treino de tiro não é para isso. O treino de tiro é para você aprender a ganhar velocidade. Sim. Não era essa a função. Isso é importante, mas é num outro treino, não no Sim. treino de tiro. O treino de tiro o bom de você fazer ele é numa leve subida ou num plano. Isso é Sim. importante do treino de tiro. Tá bom, mas amadorzão não sabia sair para fazer esse circuito. Tô contando isso só para falar do David Gomes. Tá, sai para fazer. Já tava no final, não lembro quantos quilômetros, mas já era tipo assim, vamos dizer, o penúltimo ou último tiro. E ele deu numa subida. E aí era 600 metros correndo. E no pace que o reloginho ficava apitando pra você fazer. Cara, eu fui. Pá, pá, pá. A perna começou a esquentar. E eu olhava pro reloginho e não tava ainda, não tinha andado. Então eu não podia parar. E aí, na minha cabeça, eu falei, você dá conta, você dá conta, você dá conta, o coração, pá, 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 você olhava os batimentos lá em cima, e eu não parei, fui. Aí no final, se fosse uma coisa dele, a hora que eu consegui, que eu cheguei lá no. Que eu venci a subida, eu peguei o planinho, ainda não tinha dado. Quando eu terminei, aí eu soltei aquele velho, o grito dele, eu realmente soltava, era só eu correndo, velho. Who's going to carry the boat? Just you, buddy, just you. Que massa. Mas é a sensação de vitória, viu? Tipo, Demais. desci, acabou. Cara, esses momentos assim é muito massa. Outra coisa que eu aprendi, isso eu usei sem saber, porque a corrida foi muito boa. Eu nem, igual, tipo assim, esse momento do David Goff, por exemplo, na corrida eu não usei, eu não precisei dessa arma mental, porque aí eu já fui me preparando, eu sabia das horas que eu podia, Sim. se eu precisasse, eu usava, eu sabia dessa caixinha de ferramenta. Mas eu não usei. Na minha corrida foi tudo bom E e isso que não você usei. falou também me lembrou do Daniel lá, que ele fala que o Daniel ele fala que ele tira a energia das emoções, né? Então, tipo assim, às vezes o corpo ali já tá, às vezes tá cansado e tal, e no momento desse você tá, puxa ali uma ideia, essa lembrança, essa coisa da. Cara, Referência ali. cara, tem corridas, principalmente, pra mim, principalmente de manhã. A hora que eu vou correr lá, sei lá, lá na ciclovia. E a música também influencia demais, né? Você usa? Eu uso, só que eu Não uso. tenho corri. feito corridas sem usar também. Até pensando nas provas e tal. Certo. Porque na prova não Porque pode? na prova, tem prova que não pode, né? Ah, Nessa certo. agora podia, né? Aqui, Acho que podia. Lá no 70.3, pode ou não? eu acho que não pode. Eu Certo. acho que não pode. Até por conta, não tem nem como, porque aí você, Água, natação, né? exato. Mas, tipo, cara, já teve vários desses treinos, principalmente de manhã, que eu fiz o treino, sei lá, grande parte dele chorando, cara. Tipo assim, Massa. curtindo pra caralho, Demais. assim. Então, assim, e assim, né, o corpo nem sente, sabe? Você tá curtindo ali. O maratonista lendário, né? O Sim, Kipchoge, né? Kipchoge, isso. Inclusive, ele faleceu, cara. Não, Eu, não, acho que não. teve um cara da maratona aí, cara, eu vi uma notícia no Recente Instagram. agora? Recente, Não, mas foi. ontem, anteontem. Ah, não. Não, beleza. Se for uma de ontem, Não aí só. sei, às vezes a gente tá falando aqui, mas Porque aí é bem recente mesmo. ele corre sorrindo, né? Isso, é isso que eu ia te falar. Sim, Ele tem essa outra arma que eu também usava. sim.
quando as Eu coisas usei ficam, ela, né? quando as coisas ficam muito difíceis, você sorri. Sim, Porque o corpo, não sei lá, às vezes você, como você já sabe disso, você vai poder falar, "Ué, mas sim. quando tá num momento muito difícil ali na corrida e você começa a sorrir, o seu corpo entende aquilo como uma coisa boa, Total. ele solta, eu não sei se é Sim, algumas toxinas lá que te dá um ânimo novamente, sabe? sim. Ali na prova em Rio Verde, assim, eu falei que eu usei, mas assim, eu não uso, tipo, tô sofrendo aqui, tô forçando o sorriso, não é isso. Mas, tipo, eu parei, tava no final da corrida, eu tava com um pace mais forte, que eu tava acelerando, tava começando o batimento lá em cima e Uhum. tal. E aí, assim, eu me forcei a notar o que que eu tava fazendo, tipo assim, onde que eu tava. De um momento, assim, de olhar para as pessoas que estavam correndo, falar, cara, que massa, tô aqui em outra cidade, tipo, nunca corri aqui, vendo as empresas, tipo, era domingo, tudo fechado, assim, falando, cara, que massa, tipo, as coisas aqui, notando, olha, tem uma loja massa aqui, a Uhum. empresa, isso aqui, assim, tipo, e curtindo, sabe? Sim, sim. E aí me sentia, dá energia ali nesse. Ó, eu usei essa dele quando eu me senti, eu machuquei essa lesão durante essa preparação. Eu precisava de fazer um longão antes da minha corrida, mas eu já estava com meu joelho machucado, mas eu precisava, porque fazia parte, cara. Uma Você coisa é, puxa a outra você ali, é né? obrigado a Sim, fazer um longão antes da corrida. Eu tinha que fazer ou 16 ou 18, eu era obrigado a fazer. sim. Na terça-feira, meu joelho estava melhor. E eu tinha que fazer. O bom é você fazer cedo. Só que como eu não. Tipo assim, eu fui dormir segunda. Aham. Meu joelho tá bom. Eu vou ver como é que eu amanheço amanhã. Sim. Amanheci amanhã, mas eu não. Eu falei, não, vou dar uma rodada. Aham. Cheguei no fim do dia, o joelho não tinha doído. Eu falei, vou correr. Aí eu saí para correr, já depois do expediente, então era 6h30, 7 horas quando eu saí para correr. E aí eu fui Putz. correr, eu falei, velho, eu meter 18 hoje. Putz. É isso depois de com o joelho, que eu tinha já sentido o joelho. Aí eu tô falando isso porque nesse dia foi a primeira vez que eu usei essa parte de sorrir dele. Putz, aham. Eu lembro até o lugar que foi. Eu acho que eu tava ali no quilômetro 15, 14. Eu tava descendo, sabe o posto AMPM? Sim, Eu tava descendo aquele posto AMPM e eu ia virando no ISG ali, para sim, aquela praça nova que tem, que sim. fez, eu tava descendo a AMPM e ia virar ali. Naquela parte ali, na descida, meu joelho começou a doer. Porque Ah, já tinha corrido, vamos dizer, bastante, acho que eu já tinha sim. dado uns 14, 15 quilômetros. Na descida, que é onde você tem mais impacto, e eu estava cansado. Nesse dia, eu usei o gelzinho da minha esposa, porque eu até zoei, porque nos stories eu falo que eu sou raiz, que eu só como rapadura e sal. Só que nesse Aham. dia eu levei um gelzinho, reserva. Já tinha acabado minha rapadura, já tinha acabado meu sal, e eu tomei o gelzinho. E aí, naquela hora, velho, meu joelho ficou doendo, eu cansado, literalmente, porque já era. Sim. Porque o bom de você correr mesmo longão é de De manhã. Você manhã. tá com energia, você acordou Isso sete da no manhã. final de semana, que você ficou de boa o dia Isso, todo. 7 da manhã, você tem pico de testosterona. Sim, Então, tudo isso interfere, sabe, no nosso corpo. O sim, pico é 7 e 5 da tarde, só que 5 da tarde sua energia já tá baixa. De manhã você tem energia e tem o pico da testo. Então, sim. tudo isso é bom para correr. Então, beleza. Então, eu já estava fazendo vamos dizer, tudo errado ali. Aí, nessa hora, eu comecei. E assim, eu comecei forçando, igual você falou que você não forçou. Eu comecei forçando, tipo assim, cara, tá difícil, mas vai ficar bom. Meti o sorriso na cara, fui. E eu falei assim, cara, tá bom, vai dar certo, você vai vencer, você vai fazer uns 18 km, você vai, cara, os 18 km com o joelho machucado, ninguém te segura nessa prova, aí você começa aquela coisa boa dentro de Sim. você, beleza, terminei. Depois disso, o joelho piorou, como era de se esperar. Putz, O me joelho, faltam 10 dias. aí já tava faltando, foi na terça, a prova era no outro domingo, então uns 10 dias aí. Caramba, Que cara. era no outro domingo, beleza. Aí foi repouso total. Aí foi gelo, anti-inflamatório, treino fofo na academia, não ia mais no Gil, malhava só superior, E aí a questão, na prova doeu? zero. Não doeu. A prova não doeu, não senti. Caramba. Minha prova foi. Agora eu já vou pular para a parte da prova. Aham. Porque aí a preparação foi tudo isso que eu te falei, foi Sim, tudo muito bom. Fiz o que tinha que ser feito, tive as coisas que você não controla.
Mas beleza, cheguei no dia da prova. Dia da prova foi o seguinte: é, tudo que eu. No dia da prova você não inventa moda. Dia da prova você faz Tudo igual. aquilo que você treinou. Então, dia da prova eu não levei gel porque eu não treinava com gel, só usei Sim. gel nesse dia. Dia da prova foi rapadura, sal. Um dia antes eu fiz uma coisa que é muito importante, que me ficou de aprendizado da minha esposa. mesmo. Fazer a estratégia, fazer de carro Ah, o tá. percurso. Achei que você ia falar do sanduíche, né? Ah, tá, não. Eu fiz o percurso de carro que eu ia Aham. fazer. Eu falo, se minha esposa tivesse feito, ela não tinha errado. Ah, Porque ela fez a inscrição de 10 quilômetros e errou o caminho e eu fiz completou 5. Aham. Então, se você faz a sua estratégia, eu percorri isso de carro, show de bola. Deu certo. Fiz o percurso, entendi, montei na minha estratégia, cara, e tava eu e o Guilherme nessa hora. Nós fomos andando, nós fomos vendo, não, aqui tá de boa, aqui é reta, aqui é subida, aqui é assim, aqui é assado e tal. Nós descobrimos, enquanto a gente fazia o percurso, como eu não conhecia a prova, inclusive o David Goggins falou sobre isso naquele livro, quando ele foi fazer a Balter lá, como é que é, aquela fundida de 200 e tantos quilômetros. Sim. Quando ele fez ela de carro, primeiro, ele viu, tipo assim, os pontos que eram cruciais, aonde o sol era mais quente e tal, é 220 quilômetros, então você tem uma percepção grande das coisas. Sim. Nessa, quando a gente fez esse percurso, eu e o Guilherme, nós entendemos que nós só precisávamos de chegar até o quilômetro 14, que era uma rotatória, não sei se no 10 vai. Eu acho que passa nos mesmos lugares lá. Não, o de 21 a gente vai embora pro outro rumo, a gente sobe, sabe o espelho d'água? No es- Putz, eu conheço Lá em pouco Rio lá. Verde, não. Enfim, não é Não mesmo. não é no mesmo lugar. A quilômetro 14, ele dá no pico de elevação que tem na minha prova. Ele dava tá. no pico de elevação e dava no quilômetro 14. Depois era uma descida, do mesmo jeito que dá um pico de elevação, você tem uma descida Sim. forte, você tem pequenas subidas, mas assim, nós entendemos que se nós chegássemos correndo no quilômetro 14, nós terminávamos a prova. O que era primeiro, o que era o meu objetivo para a prova de domingo? Era conseguir, primeiro, terminar ela correndo. Esse era o meu primeiro objetivo. Justo. Meu segundo objetivo era se eu conseguisse terminar ela abaixo de 6, cara, tava fera demais, tava bom demais. E o meu objetivo que eu não imaginava que eu dava conta, mas é tipo assim, é o sonho. Não, Guilherme, imagina se eu fizesse aqui sub 2. Ah, não, aí já era. Aí é tudo de bom, entendeu? Beleza, como a gente chegou e viu o quilômetro 14, eu e ele falou assim, não, agora Interessante, eu achava, cara, que você já foi, tipo assim, pensando no sub-2, assim, não. como assim? Eu tenho que fazer isso. Não foi. O Que sub-2 interessante, cara. era a cereja, assim, era a cereja do bolo mesmo. Assim, Que massa. a intenção era correr todos Eu os acho, 21. na minha visão, eu acho, pelo que você foi falando, eu vi depois nas redes sociais, assim, porque eu não tava, igual eu te falei, eu não tava acompanhando antes. E aí eu achei que você tava fazendo assessoria, assim, você tava seguindo, tipo, pra bater o sub-2. Não. Foi Sub-2 na raça mesmo. Sub-2 foi na raça e assim, e é sonho, igual eu te falei, por isso que foi feliz, Que por isso que eu massa. chamo de perfeito, sabe? Então, quando eu percebi que eu precisava de chegar nos 14 correndo, se eu chegasse eu terminava, até o jogo mental já mudou, porque igual eu te falei lá atrás na nossa conversa, pra mim a corrida é jogo mental, diferente do jogo. Sim. Então, eu falei, a corrida diminuiu pra mim. Pra mim, a minha corrida já não era mais 21, era 14. Até nisso me ajudou. Falei, Sim. cara, se eu chegar nos 14 correndo, terminei a prova. Então tudo começou pra mim quando eu fiz Você já teve uma vitória antes uma vitória antes. Então, quando eu montei, quando eu fiz o trajeto de carro, que eu percebi isso, quilômetro 14 era o decisivo pra mim. Beleza, saí a prova. Aí, dia da prova, um dia antes, meti 2 hamburgão. Fiz a Inclusive, mesma foi bem coisa. difícil. Pois é, cara. dos Eu outros acho que o triatlo tá me ajudando nessa parte, porque, Pra você assim, foi mais de boa. eu comi o double, Aham. aquele que vem também do Combs. Eu acho que você comeu do Combs. Não, eu tava já em Rio Verde. Ah, você já tava em Já tava em Rio Verde, dormi lá. Então, eu comi 2 sanduichão grandão, Aham. de 2 carnes, 2 hambúrguer e um de 4 queijos depois, só que eu esperei uns 20 minutinhos pra comer o outro. Você falou que você tem refluxo. Eu tenho refluxo, eu comer os dois de uma vez, e dá ruim. Mas a fome eu acho que eu comi até de boa. Não, meu Você foi difícil, mandou foi dois difícil. também, Mandei né? 2. O primeiro, normal.
O segundo da metade pra frente foi meio que empurrando. Sabe aquele campeonato que tem de competição? Foi mais ou menos daquele jeito, sabe? Tá, tem que comer. Enfim. Tá, então eu fiz tudo certo aí no dia da corrida agora. No dia da corrida, é, foi tudo como planejei, foi tudo como eu exatamente planejei. E até isso fica de aprendizado, sabe? Que você tem que, é, não só na corrida como na vida, assim, você tem que pagar o preço, porque não tem segredo, mas tem um preço. Você tem que pagar o preço daquilo que você se predispôs a fazer. No dia que no meu caso, que era lá, não inventar moda, estudei aquilo que eu ia fazer, me preparei e no dia, essa primeira sensação do que eu vou te falar agora, eu tive no meu segundo campeonato de Gil. É de pegar aquilo que já é seu. Você só não sabe que é seu. Mas é de pegar aquilo que é seu. Por que que aquilo é seu? Porque você se preparou, você se dedicou, você se abdicou, só você sabe o preço que você pagou. Chegou a hora de você pegar o que é seu, cara. Ninguém toma aquilo mais você. No meu segundo campeonato de Gil, foi aqui já tá aí. Aí já foi um campeonato aberto, enfim, já não era mais só interno. No noivado da minha irmã, por exemplo. Eu não bebi, eu não comi, eu fui dormir cedo, porque eu estava 100% focado a ganhar aquele campeonato. No dia do campeonato, acordei cedo, saí de casa para fazer minha caminhadinha, meu cardiozinho de 12, o campeonato começava, minha luta era 11 horas, mais ou menos por aí, 11 horas da manhã. Acordei cedo, 7h30, falei, vou dar uma caminhadinha. Durante a caminhadinha eu chorei, você falou de chorar, eu lembrei. Eu chorei da sensação boa, eu falei assim, cara, você fez tudo que você precisava de fazer, ninguém lá dentro fez isso. Aí você começa aquela conversa interna. No campeonato, no dia tal você não fez isso, no dia tal você não fez isso, tal, 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 tal. Eu tenho certeza que os caras não fizeram. Aí você começa, você é o cara mais forte, você é o cara que mais pega peso, você fez isso, você pega tantos quilos em tal lugar. Se o cara fizer isso, você começa a desenhar. Se o cara fizer tal posição, você vai reverter com tal. Se ele fizer isso, você vai fazer isso. Você dá conta de fazer isso. E aí eu saí nisso, eu comecei a chorar. Tipo assim, cara, você é foda, você vai dar conta. Então, quando eu cheguei na hora do campeonato, o meu primo me perguntou, Lelas, como é que tá o mental? Você só materializou o que Eu você estava materializei idealizando. tudo, cara. E aí, quando eu falei, Alex, como é que tá o mental? Eu falei, Pepas, eu vou buscar o que é meu, cara. Ninguém toma isso aqui de mim, ninguém. Eu fiz isso, aí eu escrevi tudo. Foi uma pena que eu até tenha apagado. E por que que eu apaguei? Porque no dia, no que eu escrevi, eu falei, fulano de tal, que é faixa roxa, eu nem vou falar isso, fulano de tal, que é faixa roxa, não conseguiu fazer isso comigo. Então, não vai ser os faixa branca do campeonato de hoje que vai fazer. Então, assim, e a super confiança, sabe? Você estava lá em cima. Sim. E até foi um conselho que eu dei para um amigo meu quando ele foi para um campeonato de Gil também em Goiânia, que eu falei, cara, você pode até perder o campeonato, porque também não está no seu controle. Você vai lutar com tanta pessoa, ele pode ter se preparado tanto quanto você, mas você não pode perder para você mesmo. Jamais. Você tem que entrar no tatame num dia do campeonato vencedor. Você não vai. A única coisa que você não pode é perder para você mesmo. E literalmente, e o que é perder para você mesmo? É você achar que. É aquilo que quando vier na sua mente você fraquejar, entendeu? Então, beleza. Então eu cheguei no dia da prova sabendo que tudo que eu precisava de ter feito, eu fiz. E aí eu acordei no dia da prova certinho, fiz meu alongamento, comi minha rapadura, tomei minha água com sal, para repor os eletrólitos. Já tinha preparado minhas porçõezinhas de rapadura e sal durante a prova. Cheguei lá, eu andei 600 metros, caminhei 600 metros para o meu joelho lubrificar, Sim. esquentar. Alonguei, fiz o alongamento antes de sair lá no hotel. Recapitulando, fiz meu alongamento estático, cheguei lá, fiz esse aquecimento, depois eu fiz o meu alongamento só dinâmico, que aí é o que não machuca, tal. Ou seja, fiz tudo. Aí chegou a hora da prova. Na hora da prova, tava eu, Guilherme, Julinho e meu cunhado. Meu cunhado, quando eu fui começar a correr, ele já tinha 2 meia maratona. E eu sempre idolatrei, eu falo que ele é meu ídolo de corrida. Porque eu sempre olhava para ele e falava, caraca, o Nando já mandou 21 km, olha o pace dele. E os pace dele sempre assim, 5:20, 5:30, todos os treinos dele, todas as corridas dele. Então, para mim, correr ao lado dele já foi uma baita realização, sabe? Saquei. E aí, inclusive lá na hora da prova, eu fiquei mais junto com ele do que com o Guilherme e com o Julinho. Porque ele é meu ídolo.
sabe? O Guilherme e o Julinho eram meus companheiros de treino. Ele era meu ídolo, então eu falei assim, cara, eu vou sair com ele, eu vou tentar correr com ele. Tanto é que o Guilherme e o Julinho já saiu na largada na minha frente, assim. Aí eu e o Fernando saímos junto. Ele saiu na minha frente e eu e o Fernando saímos junto. Tá, saímos correndo. Aí o Nando tava mais devagar. Depois, assim, dos 2 quilômetros, 3 quilômetros. E aí eu lembrei dos meus 14. Falei, cara, eu preciso de acelerar, porque quero fazer abaixo de 6, e eu só tenho 14 quilômetros. Então eu já tinha corrido os 2, 3. Eu vi que eu tinha que aumentar meu pace médio. Sim. Falei, Nando, eu vou, depois você me busca. Porque eu conheço ele, ele tem capacidade. Eu falei, não, Nando, eu vou, depois você me busca. Ele falou, não, de boa, segue. Eu deixei ele e fui. Passou um pouco, eu vi o Julinho. Fui junto, aí você começa a querer buscar o próximo. Aí eu busquei o Julinho. Fui junto com o Júlio um bom tempo, assim, andamos junto. Aí eu falei, Júlio, cadê o Guilherme? Ele falou, não, tá pra frente. Ele falou que o Guilherme também, que é sobre essas coisas que a gente não controla, o Guilherme, uma semana antes, ficou de cama. Ele, a esposa dele, doentado, com Caramba, não sabia não. o filho dele pegou conjuntivite, a esposa gripada de cama, enfim, Nossa. problema no último grau. Aí eu falei, cadê ele? Ele falou, ó, ele acha que ele vai quebrar, porque ele ficou parado aí. Ele falou que vai dar tudo dele agora no início. Mas ele não ia quebrar, porque ele estava igual eu. Nós tínhamos estudado antes. Então ele sabia que a prova tinha 14 quilômetros, não tinha 21. Então ele ia dar tudo de si até os 14, porque ele sabia que depois dos 14 ele terminava a prova. Sim. Aí eu falei, Julinho, então eu vou buscar, eu vou atrás dele. Porque eu e ele, nós tínhamos a mesma mentalidade, dos 14. E eu saí, falei, então você fica, eu vou. Ele falou, não, vai. Eu vazei e eu fui na busca do Guilherme. Só que o Guilherme eu nem vi ele na prova, eu vi ele já no final, já. Ele realmente estava na minha frente lá. Tá, mas eu vim na busca dele. Pá. Aí lá pro quilômetro 11, 10, 11, meu cunhado chega. Me alcança. Aí vai eu e ele correndo muito tempo. Aí nós chegamos até o 14 junto. Aí, beleza, cheguei no 14, aí é a primeira descidona boa. E no 14 você lembra mais ou menos quanto você tava fazendo de pace? Não, eu tava correndo bem. Eu tava correndo bem. Eu não, tipo assim, igual eu te falei, a corrida foi perfeita. Eu, desde o início, eu corri bem. Sei lá, primeiro nós começamos mais devagar ali, 5,55, 6. Depois aqueceu desses 2, 3 quilômetros de aquecimento ali. Aí eu já baixei para 5,40. Aí eu fiquei brigando 5,40, 5,30, 5,45, 5,30. Fiquei nisso. E fui nisso até os 14. A corrida foi tipo assim. Bem constante. Foi bem constante e foi bem boa, sabe? Sim. Aí quando virou os 14, que eu sabia que a prova tinha acabado, eu até brinquei com o Nando. E nisso o Nando já estava na minha frente já. Eu passava depois disso nos pontos de hidratação, pegava água. Eu conheci um cara durante a prova, porque você faz essas amizades durante a prova. Chamava Ivan. Ele vibrava comigo, passava nos pontos de hidratação, bebia água, jogava parte de água na nuca para dar adrenalina e jogava o copo pra cima e gritava, sabe? E eu falava, cara, cada grito que você dava, você me energizava, sabe? Eu arrepiava com aquilo. E nós, o quilômetro 16. Que massa. O quilômetro 16 eu fiz a minha mínima, eu fiz 4,18 no quilômetro 16. Minha média, eu fechei o quilômetro 16 com 5 de pace. Então, tipo assim, em tese, eu já era para estar cansado e eu tava dando tudo de si. Eu tava feliz pra caralho. Então foi uma prova que eu corri super feliz com os meus amigos, com o meu ídolo de corrida, que era meu cunhado. Aí, beleza. Aí nessa pace de 4 e pouco, isso, a frequência foi lá em cima. Não. A minha frequência é pior quando eu tô na subida. Então, sim. na descida eu vou bem, plano, eu vou muito bem. 5, assim, é de boa. Mas na subida eu sou devagar. Tanto é que aí nessa parte, depois ali dos 10, 11 que meu cunhado me alcançou, era assim. Na subida, ele me distanciava, vamos dizer, 700 metros de mim, 600 metros de mim. Aí na descida e no plano, eu alcançava ele, a gente corria junto até a próxima subida. Aí ele distanciava e a gente ficou fazendo isso, sabe? Sim. Então eu corri do lado dele, que era... Sim, corrimos junto ali muito tempo, que era uma vontade... Foi uma realização ali para mim. Aí já no final da corrida, acabou o Guilherme, aí falando por classificação, não que isso seja relevante, mas é porque foi um dado que eu achei, foi uma estágio que eu achei muito interessante. O Guilherme terminou em 8º por faixa etária, o meu cunhado em 9º
e eu em 10º. Nós três, um atrás do outro, porque nós três temos a mesma faixa etária, nós três, um atrás do outro. Ou seja, nossa corrida foi tudo muito perto, sabe? O Juninho ficou logo atrás, não muito, ele ficou em 14º, eu acho, 16º, foi bem perto ali também. Foi isso, cara, a corrida foi excepcional, foi, igual eu te falei, foi a coroação de todo o meu processo. Eu vivi um sonho ali dentro daquela corrida, porque foi um desafio que eu peguei com pouco tempo, consegui realizar num sonho que eu nunca imaginei que eu dava conta, cercado de pessoas que é aquilo que a gente falou do ambiente, que me ajudou muito, que foram o Guilherme e o Júlio, e do lado de um cara que eu me espelhava e que eu corria a maior parte do tempo ao lado dele, que foi meu cunhado. Aí, quando eu cheguei lá, eu encontrei minha esposa, minha prima, minha irmã, todo mundo lá, minha concunhada, que todo mundo se predispôs. Cara, foi assim, foi um final de semana incrível, foi uma corrida incrível que deixou para mim ótimas lembranças, sabe? E a hora que você. Qual que foi a hora que você entendeu que ia ser o sub-2? Foi no final, na hora que terminou mesmo. Não, foi assim. Antes do quilômetro 14, eu ficava perguntando pro Fernando, porque eu sou meio baguá, eu tenho meu relógio lá, eu conheço, entendo ali, mas eu não sei se pela concentração, eu falo, Fernando, tá dando sub-2 ou não? Tá dando sub-2? Ele falou, Alex, preocupa em correr. Mas quando virou o quilômetro 14, que eu passei essa parte acelerada, aí, a hora que eu alcancei ele lá embaixo, falei, Nando, como é que tá? Ele falou, Alessio, tá dando sub-2. Eu falei, então vamos manter que eu quero fazer sub-2. Aí foi nessa hora, entendeu? Só foi depois dessa descida que eu alcancei ele. Eu não sei se antes do 14, se a gente estava dando ou não, e por isso eu não quis falar, que ele falou, Entendi. que ele falou, se preocupe em correr. Sim. Então eu não sei. Mas quando eu alcancei ele nessa descida, ele falou, tá dando sub-2. Aí depois disso, aí assim, eu falei, cara, então nós vamos fazer sub-2. Aí eu acelerei mesmo, tipo assim, aí quando eu tava lá no quilômetro 19, que tava faltando, acho que era eu tava com 1,48, 1,46, enfim, 1h46 já Sim. de tempo, que eu falei, não, 2 quilômetros é 12 minutos no mínimo, no máximo, aí, do jeito que eu tô aqui de 6 de pace, no máximo. Eu falo, não, eu termino com 58 ou 59. Aí eu falei, não, agora é manter. Aí, tipo assim, eu tentei brigar pra realmente manter abaixo do 6. Só que no finalzinho, aí o final é igual pra todo mundo, tanto nós quanto pra você. Aquelas últimas subidas ali, elas são bem íngremes e tudo. Então eu olhava, eu já sabia que pelo tempo daria. Só que eu olhava o tempo inteiro buscando, sabe? Tipo assim, não posso deixar, vou fazer sub-2. Aí beleza, cruzei a linha de chegada. Quando eu cruzo a linha de chegada que eu olho o relógio, 20,700. O meu circuito não tinha dado 21, redondinho pelo meu relógio. Falei, cara, já cheguei até aqui, eu preciso completar 21 no meu relógio. Eu não vou, como é que eu vou falar que eu fiz a minha maratona e eu não tenho 21? Aí eu fui, rodei depois da linha de chegada mais 300 metros, fui 200 e voltei os 200 para dar 21. Aí eu travei no relógio. Aí, não, beleza, fiz 21, Gaia. Caramba. Uai. Não, é naquele finalzinho, cara, eu até peguei aqui, ó, que eu fiz. Olha lá, eu acho que o finalzinho, aquela subida lá era no oitavo. Bom, é diferente, né, pra vocês do 21. Mas eu lembro que aquela subida lá, eu falei, cara, agora eu tô chegando aqui. Os caras falavam, não, é só rodear a praça. Eu falei, agora eu vou. E eu cheguei a bater minha frequência cardíaca máxima, eu acho que 175, 176 e tal. Essa é a máxima. É baixa, assim, né? Pela minha idade, a média das pessoas. Ah, tá. E aí ali eu subi, eu ultrapassei todo mundo. A galera ali, pá, Deixa eu perguntar, o seu circuito, tipo assim, fora a praça ali, vamos dizer, o seu oitavo, nono, o seu era descendo ou era subindo? Antes da praça ali. Eu peguei uma descida. O senhor vinha descendo e subia pra praça? Inclusive naquela descida eu bati pace de não. 4 e pouco. Então, olha o tanto como eu era mais foda. Porque o seu plano, então, que você tá falando, você descia pra subir a praça, certo? Isso. O meu não, o meu final, eu tava vindo lá de baixo, então Só subindo. só subindo. O meu do 18 ao 21 era só subida. Sim. Então eu subi ali do espelho d'água, daquele riozinho, eu subi aqui Certo. lá tudo, aí eu contornei e cheguei na praça. Então o meu era só subida.
Então era essa que era a minha preocupação. Eu ficava olhando para saber se eu tava, porque era só subida, cara. Então eu vim fazendo aquela subida, eu não podia, na minha cabeça, baixar de 6, entendeu? Que Aham. era o que eu precisava. Massa. É isso aí, foi. Essa foi sua primeira prova de corrida também? Ou Não, não? não, eu já Ah, tinha você já tinha feito feito 5 km. Aquela Ah, da tá. Sesc aqui de Jataí, Ah, sim, a da Sesc, acho entendi. que teve a do quartel de 5 também. Ah, então você já tinha Não, de feito. 5 eu já tinha feito. Massa. E uma outra coisa que eu queria te perguntar, que depois da corrida lá que eu descobri que, tipo assim, você tem um perfil, você tem dois perfis, né, Sim, no Instagram. aham. Então, é um perfil pessoal, mas... Fiz isso, entendeu? É porque, na verdade, o Wagner de Pires lá, ele não foi um perfil que eu comecei do zero pessoal, vamos dizer. Ele era um antigo perfil que eu tinha chamado Só Brutos Oficial. De quando, sei lá, eu tinha, nem lembro quantos anos, 17, 18, 19. Enfim, é um perfil muito mais antigo que eu falava Ah, de ficar postando coisas de fazenda, essas certo. coisas. Aí esse perfil cresceu assim. Aí depois. Mas era um perfil que você já, tipo, você aparecia lá mesmo, sim, ou você postava mais Não, coisa... era mais uma página, não era um Certo. perfil pessoal, era mais Pessoal, uma. ah, entendi. Sabe uma página, quer ver? Vamos lá, Pecuária MS, que era Certo, da minha aham. época lá, era Pecuária MS, era BFMS, foi na mesma época. Certo, Só que BFMS era de, de carro. sim, Aquele Vida no Campo era de certo. fazenda. Mas Foi nessa então... época, eu cresci aquele perfil. Aí Ah, beleza, aí depois que eu cresci aquele perfil, parei, desiludi com isso. sim, Foi quando eu mudei ele, falei, vou pegar esse perfil pra mim. Aí eu mudei ele para perfil pessoal, paguei tudo que tinha. certo. E aí aquele perfil eu praticamente só posto coisas da minha família, por quê? Hoje em dia, o celular tem um monte de vídeo e foto aqui, mas eu nem uso, eu nem consigo, eu nem fico vendo tudo. Então eu uso aquilo lá, eu até falo, como meio que um diário. Se eu tenho uma foto lá, Sim. que pra mim, se você olhar lá naquelas fotos, lá, você vai ver que a maioria tem textão naquelas Aham. fotos daquele perfil. A maioria tem textão, por quê? É trem que eu deixo meio que de diário mesmo, de registrar, sabe? Aham. Tem uma foto pra mim, eu vou mostrar aqui, que ela tem muito significado pra mim, que é uma foto da minha avó. Até o texto é muito feio. Minha avó tá com Alzheimer. E aí, ela ainda tava. Até no texto eu falo, vó, a partir de amanhã você nem vai entender o que eu tô dizendo. Essa foto aqui. Putz. E aqui eu até falo assim, ó, sei que não é capaz hoje de entender a dimensão das palavras que vêm a seguir. Elas nem mesmo chegaram a você, mas amanhã, no café da manhã, estarei ao seu lado, demonstrando elas da melhor forma, com paciência, atenção e passando todo o tempo juntinho de você. Que massa. Então esse perfil aqui é pra isso, entendeu? Pra Sim. que, tipo assim, quando o Daniel, meu filho, tiver maiorzinho, eu puder, ó, aí Mas então ficou meio que esse mais pessoal, assim, total, pessoal. Aí o total. outro é aberto, aí o outro é pra falar do que eu quiser, Esse, até no eu. caso, é privado. Esse é até privado, Ah, ele é sim. fechado. Entendi. É, Então, e esse mais, esse aberto, você começou a fazer ele assim, falar mais lá e tal, postar assim é mais focado só esporte. Agora é mais focado só em esporte, mas antes eu Sim. falei de tudo. Tipo assim, na época de Não. política, Ah, sim, era perfil de falar de política, sim. na época de, A parte de, assim, o esporte de tiro também, de tiro, é aham, tudo. Ali é meu perfil aberto. Tipo, até um dia sim. eu. Pô, não sei quem, não sei se foi o Mas Felipe, faz meu tempo primo. que você Faz, faz? faz tempo. Ah, sim. O Felipe, meu primo, perguntou, "Ué, por que que você tem esse dois perfis?" Eu falei, porque aquele outro, que é o Wagner de Pires, se cair, eu perder tudo que eu não queria que eu perdesse, sabe? Tem Certo. muita coisa que eu não queria. Se o Alessio CDT cair, foda-se, tipo, Sim, aham, ali é de boa, eu não tenho nenhum problema. sim, Agora o outro eu não queria cair, porque o outro eu guardo minhas lembranças, vamos dizer. Agora o Alessio CDT é pra eu falar da fase que eu estiver vivendo, igual sim. agora, tô um esportista, então vai ser aquilo ali que eu vou falar. Show, É mais isso, é mais eu fiz essa diferenciação aí. show. Não, massa demais. Conversamos bastante, né? Sim, deu pra entender bastante coisa. Era bem diferente do que eu pensava. Por isso que é massa essas conversas também. Eu vou, na segunda-feira, igual eu falei, vou conversar com o Thales. O Massa. Thales que é muito forte aí, né, no esporte, aí, no triatlo Cara, o também. Thales ele é tão sensacional que nessa prova que a gente tá falando aqui,
e que eu falei que eu vivi um sonho, ele pegou terceiro lugar. Começa por aí, terceiro lugar geral, né? Nem Não, por detalhe. categoria, não, porque eu tô falando que eu fiquei em 10º, é por categoria, na minha faixa etária, etc. Ele pegou terceiro lugar geral. Geral, né? Meteu um pace de 4:17, 4:18, era algo assim. Fez 1h28. Eu até tava pegando aqui. Enquanto eu fiz em 1h58, ele fez meia hora mais cedo. Ele vai nesses campeonatos em Goiânia, esse trem aí de triatlo, e ele pega pódio quase todas as vezes. Cara, ontem ele fez uma pedal. Ah, não. Eu achei que era uma corrida aqui, mas deixa eu pegar aqui a Dr. Gordon aqui. Thales, ele, assim, igual eu me considero um atleta amador. Sim. Eu não me. Não, a gente é, né, atleta. Ele é amador também, É. lá tecnicamente, só que Só que assim, não, Zé, vamos falar assim, eu sou amador, não vou nem colocar a palavra atleta, porque eu não posso nem chamar de atleta. Eu sou amador, ele é atleta, cara. Sim. O Thales é atleta, entendeu? Sim. Tipo, você vê os indicativos dele, as performances dele e o que o cara faz, ele realmente é atleta. É outro nível. Sim, eu até já vi os meninos comentando assim, se ele quisesse se classificar para campeonatos assim, muito grandes, ele consegue, então, tem os números, né? Inclusive a distância dele aqui, da corrida dele lá, ficou 20,67. É, ele não fez, tá vendo? Ele não andou os 300 metros que eu tô te falando que eu preciso de andar. O pace que ele fez, cara, médio lá foi 4,17. 4:17. 1h28, não foi? 1h28 e 28 segundos. Assim, eu fiz 1h58, mas eu fiz os 21, viu, Thales? a hora que eu publiquei. Você roubou, você falta 300 metros. A hora que eu publiquei que eu ia fazer um papo com você lá, que você tinha me postado também, um monte de gente veio me mandar mensagem, pô, querendo me bater, assim, moço, tem que falar com o Thales, tem que falar com o Thales. Eu até falei pra ele, cara, nós temos que marcar pra semana que vem, assim, senão o povo Como vai você vai bater na rua. Como você vai falar com o Alex se você não fala com o cara que ficou em terceiro lugar? Eu quero, com o Thales já tá marcado segunda-feira. Top. Quero conversar, inclusive, não chamei ainda, mas provavelmente, às vezes vão até escutar por aqui. Quero falar com o Cristóvão, também que tá com uma maratona aí. Cristóvão também é um cara sensacional aí, com certeza vai dar um bom papo. Com o Stefano também. Professor Stefano, Que eu quero quem tá estudou correndo mesmo mais específico, tudo vai saber quem que é esse cara. foi meu professor. Hoje em dia a gente tá. Ele tava lá na prova, Sim, inclusive. encontrei. A hora que eu vi vocês lá, eu nem assim, fui lá pegar umas bananas lá, e tal, comer lá. Aí eu vi você. Você foi o primeiro que eu vi da rodinha, eu nem tinha visto os outros. Aí eu fui te cumprimentar. Aí eu cumprimentei você assim, aí eu vi o Guilherme dar o celular, eu já falei, o Stefano aqui. Mas legal Eu demais. achei muito até isso lá. Foi bom. Show de bola, cara. Valeu Cara, foi demais um a prazer. presença. Muito obrigado. Primeiro a você pelo convite. Valeu. Espero que tudo que a gente conversou aqui sirva não só de algo para contar papo, assim, contar história, porque durante tudo isso que a gente vive no esporte, a gente aprende muita coisa também. E eu espero Sim. também que essas 2 horas aí que eu acho que a gente está conversando sirva também de aprendizado para quem está querendo sair do sedentarismo e tudo, não pensar, igual eu falei aqui durante a conversa, não pensar em números, mas assim, cara, isso é saúde. Para mim, musculação é a base, tem que começar pela musculação. E é isso. Espero Total. que sirva Total. para todos vocês. O podcast, eu costumo, assim, ó, acho que ele é muito conveniente para mim. Por isso que eu comecei a fazer, assim, comprei os microfones e comecei a fazer, porque é oportunidade para mim de trocar ideia com pessoas que eu tenho assunto ali que eu quero entender, que eu quero conhecer e etc. E também acaba sendo formas de registrar também. Muita gente fala que é legal, tipo, que já participou do podcast e depois poder compartilhar com a família, por exemplo. Eu já fiz episódios aqui com o pessoal que faz trekking, né? Que eu já fiz Santiago de Compostela, etc. E aí o pessoal poder compartilhar o podcast depois com a família, para a família saber como é que foi a trajetória dele, a viagem que ele fez e tal. E assim, é muito legal isso, compartilhar. Fica um registro. Eu tenho certeza também que você aprende, velho. Também. Com muita gente que vem, que vai passando aqui. Tipo, eu tô te falando isso porque quando eu falei que eu tinha aquele canal lá de cachorro, sabe? Sim. Que eu conversava com essa galera que é. E assim, com todo mundo, qualquer Pessoas de pessoa que você excelência, né? conversar, por maior ou menor que ela seja, você sempre tem a aprender. Sim. E é igual você tá aqui agora conversando 1 hora com alguém, 2 horas com outro. Cara,
você não vai sair em vão. Então, eu acho que quem mais aprende e ganha aqui é você e o espectador que estiver assistindo e acompanhando É. todos os podcasts. E esse talvez é o terceiro motivo ali que eu falei também, que é muito conveniente, que é as pessoas poderem se inspirar também nas pessoas que vêm aqui, que são pessoas que fizeram alguma coisa legal, que podem levar algo legal. Muita gente fala que se inspira, às vezes, ver os episódios, se inspira a viajar, fazer um trekking, fazer um esporte, né? A empreender também é uma coisa que a gente fala de vez em quando aqui também, filosofia de vida, tudo a Sim, gente sim. fala aqui, é isso. Mas Mas show de bola, obrigado então. falou, E é obrigadão. isso. Valeu. Tamo junto.